em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 410. Eu sou Rafael Arinelli e quem semeia vento colhe tempestade. Eu sou a Tamires Viana e, como diz o Gil no Big Brother, o Brasil tá lascado. Melhor referência possível não existe, né? Não tem, né? Não tem. Eu sou o Fernando Machado e você não está sozinho. É, isso mesmo, não tá mesmo. Eu sou o Daniel Cury e o zumbido no ouvido aqui tá muito alto. Mas muito alto. Não é a panela, Dan? Não é o pessoal batendo panela, não? Aí... Não, eu brinquei que é um monte de grilo que resolveu alugar minha cabeça no Airbnb. Fazer uma... Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast 410 para bater um papo hoje um pouco diferente, né? Você que acompanha o Cinemação sabe que a gente acabou de sair de uma maratona longa aí, onde a gente falou de todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme, analisamos todos eles e é óbvio, né, que o próximo podcast vai ser aquela análise bacana da premiação do Oscar, falando sobre os vencedores, quem perdeu, as injustiças, apresentação, cerimônia e tudo mais. Mas antes disso, a gente resolveu aqui juntar dois amigos nossos, que a gente tem um carinho enorme aqui, a Tami e o Fer, que já gravaram com a gente várias outras vezes, que são de casa, porque a gente sentia que era importante reunir essa galera que gosta do audiovisual, que gosta de cinema, que gosta de cultura, que é muito, né, do que o nosso público já é, e a gente gostaria aqui de conversar justamente sobre a situação que a gente está vivendo. É óbvio que a gente vai cair um pouco pro audiovisual, vamos falar um pouco disso, mas hoje é um papo mais aberto, um papo mais solto, pra gente conversar um pouco sobre tudo isso que a gente tá vivenciando. Então eu queria aqui agradecer, né, a Tami que tá aqui com a gente de novo. Tami, muito obrigado pela sua presença e gostaria já que você falasse da onde que você vem, né, porque vai que tem um desavisado que entrou aqui que nem sabe quem é a Tami, de onde a Tami escreve. Pois é, né? Pra quem não me conhece, bom, primeiro quero agradecer vocês mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. E pra quem não me conhece, eu sou a Tamires Viana, eu venho lá do Cineclick, que é um site que fala sobre cinema o tempo todo. A gente tem críticas, tem notícias em tempo real, tem artigos, enfim. O mundo do cinema tá ali dentro também. Então é lá que você me encontra. Muito bem. E temos aqui também o Fer que já é parceiro nosso aqui, esteve dentro do Cinemação, hoje tá dedicado lá ao seu site, né, o Artcines, ao Plano Sequência, o podcast dele, e hoje tá aqui com a gente de novo. Fer, obrigado também pela sua presença aqui, e fala um pouco também o que é o Plano Sequência, o Artcines. Lá no Plano Sequência vocês só ficam falando de filme que tem plano sequência, é isso? É, mais ou menos. Cara, eu acho que o pessoal que acompanha o Cinemação já deve estar cansado de ouvir eu falar isso, mas sempre é bom lembrar que o Artcines, o Plano Sequência não existiriam sem o Cinemação, que abriu as portas para que eu pudesse falar bobagem, escrever bobagem. Então, se hoje eu tenho o Artcines, que é o meu canal no YouTube, onde eu faço sobre ensaios, que eu dei uma parada agora, mas durante o programa eu vou explicar o porquê que ele deu um tempinho, mas estou dedicado no Plano Sequência, que é nosso podcast. A gente faz a análise de grandes cineastas do mundo inteiro, de todas as épocas, todos os gêneros, todos os temas, e já tá indo pro seu quarto ano. E é isso, cara, a gente tá focado ali, episódios mensais, são programas mais aprofundados, assim, né, que a gente geralmente trata de 5 a 6 filmes, mergulhando a fundo, assim, na filmografia dessas cineastas, né, então é um trabalho, assim, que eu tenho muito orgulho. E o Artcines está lá no YouTube, apesar de ele estar um pouco parado desde o começo do ano, mas tem muito conteúdo, assim, para quem quer dar uma resgatada. Eu também faço algumas análises de alguns cineastas lá também, em formato de vídeo ensaio. Então aproveitem lá e
e acompanhem meu trabalho por lá. Esse trabalho, né, que a gente traz aqui, essa galera que a gente traz aqui, ó, Cineclick, Artcines, Plano Sequência, é galera só de qualidade, né, Dan? Não, e eles são muito chique. O outro dia eu fui ouvir lá o Cinemático, o Fernando tava lá, né? Aí eu falei, opa, pois é, olha aí escalonando. E também cheguei lá no Cineclick e tava lendo entrevista que a Tamires fez com o diretor do Minari, né? Ah, aí. Gente, estamos chique, né, gente? Estamos muito chique aqui, outro nível. Quem vê não pensa nos perrengues, não, né? Pois e a cachaça não vê os tombos, né? É isso mesmo. É onde eu queria chegar. Obrigada, Dani. Muito bem, vamos então bater esse papo, né, sobre a atualidade, sobre como nós estamos de verdade, vamos falar sobre isso, sobre cinema, sobre entretenimento e tudo mais, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é dia de conversa, né? Conversa aqui, a troca, então a gente também quer te ouvir. Por isso, é muito importante que você mande o seu comentário para contato@cinemação.com, o nosso e-mail oficial aqui do Cinemação. E aí, manda como você tá, né? Diz pra gente aí como que você tá, o que você tem feito, quais estão sendo os maiores desafios para você nessa quarentena, durante a pandemia, como que você tem lidado com tudo isso, o que tá fazendo você relaxar, né, durante esse período. Manda seu comentário aí pra gente, vai ser muito legal a gente ter esse feedback de vocês. Além disso, né, vale também fazer o convite para que você acesse lá o cinemação.com, o nosso site, que está sempre com conteúdo novo lá, para que você possa aproveitar mais, né, as novidades do entretenimento, do cinema, de série, dicas de filme, trailer, tem muita coisa bacana lá, tem inclusive uma dica muito legal que o David Vilela publicou lá, sobre um app que indica filmes. Eu achei isso muito louco. Você entra lá, coloca o que você tá afim mais ou menos de assistir, quais são, por exemplo, os streamings que você tem, e ele já te fala, ó, dentro dessa categoria que você tá falando de filme que você quer, tem esse filme. Então eu achei bem legal isso daí, tem lá o post para você acompanhar, saber qual aplicativo é esse, né? Então tem muita coisa legal. Além disso, dentro do nosso site, você vai encontrar todas as redes sociais que a gente faz parte, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tantas outras. E também você pode acompanhar esse podcast aqui em todos os agregadores de podcast. Então estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Podcast. Os podcasts também são publicados semanalmente lá no YouTube e você pode encontrar, né, o Cinemação em qualquer agregador de sua preferência. Então vai lá, acompanha a gente no cinemação.com e mande seu comentário aí de como você está, de verdade, como é que você está. Manda aí para contato@cinemação.com. E se você entrar lá no cinemação.com, você vai ver que tem um botãozinho, um link escrito Contribua. Você também pode entrar no cinemação.com/contribua diretamente e ver uma plataforma para ser um contribuidor, para ser um patrão, padrinho, uma madrinha, uma patroa do Cinemação. E fazendo isso, você, além de contribuir para que a gente mantenha aqui o nosso esquema todo, porque tem custo, tem muita coisa que envolve a produção desse podcast e do site, você ainda vai participar do grupo Cinemação Premiere, que é um grupo que a gente tem lá no WhatsApp, né, que o pessoal troca ideia, manda dica de... Tem gente que manda de edição lá e manda coisa de edição super chique. Mas também tem papos leves e gostosos, divertidos. E você ainda vai receber presente exclusivo todo ano. Todo ano a gente manda um presente super legal para todo mundo que recebe adora. Então vai lá, cinemação.com/contribua e seja uma patroa ou um patrão do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, temos comentários muito legais aqui, né? Um deles, quem mandou, foi um amigo nosso aí, que vira e mexe manda seus comentários, que é o Alexandre Rodrigues Assunção, e ele mandou num post que eu faço com uma certa não frequência, que é o post Beabá Cinematográfico. É lá que eu tento explicar de alguma maneira
que é as coisas, né? O linguajar cinematográfico. Eu tento ser o mais didático possível, trazer alguns exemplos e tal. E recentemente publiquei um artigo chamando o Beabá Cinematográfico, o que é plano e cena. E aí o Alexandre Rodrigues Assunção leu e falou o seguinte: o cinema é uma arte e toda usa uma linguagem específica. No caso, imagem e som. Estou gostando muito desses artigos didáticos que explicam de forma bem sucinta o que compõe a linguagem cinematográfica. Aí o Alexandre entra aqui numa questão que foi a última questão que eu coloquei, que é uma polêmica ali, que fala sobre plano sequência. E ele vem e explica aqui, ele fala, né, sobre isso e ele entra um pouco na discussão. Então eu não vou entrar nessa parte do texto do Alexandre, porque eu quero que você que está aí ouvindo a gente, vá lá no post, veja essa discussão e a gente discuta lá, tá? Eu me proponho a entrar na discussão e a gente ficar discutindo isso. E aí ele termina o post falando o seguinte: parabéns, Daniel, adorei sua exposição didática das linguagens das artes, fascinante que é o cinema. Tá vendo, Daniel? Parabéns aí por você deixar eu ter esse espaço dentro do Cinemação. Uhum. É porque 3 letrinhas aí, assim, eu errei. Tive todo esse trabalho para escrever esse artigo, e aí colocou lá, daí confundi. Enfim, pois é. Mas, cara, demais, Alexandre. Obrigado pela audiência de sempre, obrigado por acompanhar esses artigos. E manda também pra gente, né? Às vezes tem algum termo, alguma coisa que também as pessoas têm dificuldade, ou que você já viu, daí pode ser tema, né, desse artigo Beabá Cinematográfico. Mas fica esse convite para você que tá aí, entrar no nosso site e ver lá qual que é essa questão, qual que é essa polêmica em torno do plano sequência. Só para ler um comentário rapidinho, tem um comentário super legal da Maria Lúcia Souza. Ela mandou um e-mail pra gente, já faz uns dias aí. Ela falou assim, ó: só para dizer que vocês são ótimos, sempre me atualizando e é um prazer ler tudo. Longa vida ao grupo. Então foi muito gostoso receber um e-mail super, né, curtinho e super carinhoso. Então só dividindo aqui com vocês. Quem quiser pode mandar e-mail rapidinho, assim a gente adora. Bom, estamos gravando hoje aqui no dia 21 de abril de 2021. Hoje o país contabilizou, né, 4 milhões de casos de Covid e 381 mil mortes que aconteceram, né, desde o começo da pandemia aqui no Brasil. Só hoje foram 3.157 mortes nas últimas 24 horas. E nós aqui do Cinemação, como o Fer também lá no Articines, como a Tami lá no Cineclick, nós estamos aqui nessa labuta aqui de ficar em casa, sair o mínimo possível, evitar aglomeração e tal. E é óbvio que as redes sociais acabam se tornando, né, um meio da gente ficar mais próximo, esse papo aqui que a gente tem e tudo mais. Então, pra gente começar, eu queria saber, assim, de vocês, né? Qual que tá sendo a importância das redes sociais? Porque eu sei que, assim como eu já vi lá a Tami, o Fer, cansando um pouco, né? De Twitter, de ficar ali, que às vezes vira também um ambiente meio tóxico, meio cansativo, né? Vocês sentiram isso já nesse 1 ano de pandemia, de quarentena que todo mundo tá fazendo aí e tal? Demais. Não, demais. Muito, muito. Assim, de início você tem aquele choque de você buscar saber o que está acontecendo, buscar informações, e aí você vai buscar números, dados, situação do mundo, como se cuidar. Eu lembro que no início, por exemplo, máscara era um negócio que ninguém sabia ao certo se era bom ou se não era bom, se era eficiente ou se não era, e hoje a gente já tem essa noção. Então, no início, eu utilizava, e acredito que a maioria de nós utilizávamos as redes sociais, em especial, no meu caso, o Twitter, né? Porque o Facebook já saí faz muito tempo, já abandonei a rede já faz um bom tempo. Mas eu usava até como fonte de informações.
Só que assim, passou um tempo, tipo, além de eu não haver mais a necessidade de buscar essas informações ali, começou a virar um negócio muito tóxico, muito pesado, brigas. Então, o meu primeiro passo, na verdade, não foi nem... Além de diminuir o acesso a essas redes sociais, né? Eu comecei a parar de seguir algumas pessoas e também começar a bloquear algumas pessoas e bloquear algumas palavras, termos e... Porque, vou citar um exemplo que eu fiz. Eu bloqueei o termo morte de Covid, porque me incomodava, não que me incomodava, tipo, eu me sentia mal quando eu entrava no Twitter, por exemplo, e tinha lá, Brasil atingiu a marca de tantos mortos. Não que eu não precise saber, mas assim, todo dia eu recebo essa informação na minha cara, e assim, não vai mudar. Eu sei a gravidade que é essa pandemia. Eu não preciso saber disso o dia inteiro. Então, por exemplo, outro exemplo, eu bloqueei o termo falta de oxigênio, morte, kit Covid, porque assim, eu recebi essa enxurrada de informações de gente morrendo, gente ficando sem ar, aquilo estava me fazendo muito mal. Então eu bloqueei essas palavras. Bolsonaro eu bloqueei, por exemplo, pra você ter uma ideia, a palavra, porque são coisas que me faziam mal. E aí eu falei, eu não preciso saber disso. Ou então eu escolho quando eu vou querer saber essas informações. Não preciso ser bombardeado. Então, se eu quero saber essas informações, eu pego à noite, entro no site de algum jornal que eu acompanho, ou ligo o jornal em um horário específico para saber informações naquele período. E depois eu tento não ficar absorvendo isso. Porque, de verdade, as informações que a gente tem, a gente que eu conheço, assim, nós que estamos aqui, né? A gente tem as informações necessárias para se cuidar. Eu acho que isso é o mais importante, para se cuidar e para cuidar dos próximos, de quem tá próximo da gente. Então, ficar um dia, 2, sem receber informação não vai mudar a gravidade, né? A gente não vai ficar alienado por fazer isso. Então, eu tenho tido essa sensibilidade de utilizar redes sociais e Twitter em especial, dessa maneira, para eu não ficar mergulhado nessa enxurrada de notícias ruins e de mortes e sofrimento. Eu faço das palavras do Fernando as minhas, assim. Eu cheguei numa época que eu cansei mesmo. O Instagram, pra mim, é uma rede que eu já tô tentando diminuir muito mais, assim. Eu cansei. Eu acho que além da gente ter todos esses tipos de informações que deixam a gente ruim mesmo, assim. Eu sou extremamente ansiosa, eu trato isso em terapia, acho que todo mundo que faz terapia entende, né, essa gravidade e como a ansiedade se tornou muito mais comum para todo mundo depois desse 1 ano de pandemia. E aí qualquer notícia já me deixava preocupada, e assim, eu moro longe dos meus pais, né, em outro bairro, mas eu fico preocupada, né, então você vai vendo esse tipo de coisa, aquilo vai te invadindo de uma forma que você não consegue controlar mais, sabe? E aí eu comecei a dar uma amenizada também nos conteúdos que eu acompanhava, então comecei a seguir muito mais gente que me fazia rir, de fato, contava umas piadas, ou até as próprias contas que tratam de cinema. Eu comecei a entrar muito mais nesse universo que a gente já tá imerso aqui, né, esse universo um pouco paralelo do entretenimento, para conseguir lidando com as coisas, assim. Ao mesmo tempo, como eu falei do Instagram, acho que choca muito quando a gente entra no Instagram, por exemplo, e vê galera reunida. Né? A época do Natal foi infernal pra mim, assim. Eu tava longe da minha família e tava vendo todo mundo aglomerado mesmo, sabe? Indo pra festa, viajando no Ano Novo. Então, acho que ali, não vou dizer que foi o divisor de águas, mas foi aquele momento que eu falei, cara, que mundo a gente tá vivendo, sabe? Porque a gente já conhece o Instagram, por exemplo, como uma rede social onde as pessoas são felizes, né? E aí, nesse momento, parece que dá uma cutucada na gente, assim. Tipo, como é que você pode estar tão feliz no momento em que tá todo mundo morrendo, que as coisas estão totalmente descontroladas? Então, acho que é isso que o Fernando falou, de bloquear essas informações, de buscar um horário para ter o acesso, é a mesma coisa que eu faço, assim. Eu parei total de ficar o dia inteiro ligado no jornal, de ficar o dia inteiro acompanhando portais de notícia, porque senão a gente vai entrando numa paranoia muito maior, né? E aí chega o momento do dia, eu vou ali, vejo o que aconteceu, né? Dou aquela recapitulada no dia, porque se a gente ficar acompanhando isso o dia todo, assim, eu acho que a nossa saúde mental vai colapsar de uma forma bizarra, né? Mais do que já está. Eu sei que em algum momento comecei a ficar muito cínico com as notícias, sabe? Tipo, não cheguei a bloquear nada, eu cheguei a tirar alguns fins de semana, principalmente, totalmente offline, sabe? Tipo, eu ficava domingo inteiro lendo e vendo filmes sem encostar no celular e tal. Mas teve algum momento que eu fiquei meio cínico, sabe? De ver ou de alguém comentar assim, nossa, você viu que o Bolsonaro falou? Eu ficava, tipo, foda-se, sabe? E não é que foda-se no sentido de que é óbvio que eu me importo, é óbvio que em algum momento eu vou tentar me inteirar, mas
É como se fosse o que o Fernando fez no Twitter, eu fiz no meu cérebro, sabe? Assim, tipo, eu meio que falei assim, tipo, então teve algum momento que eu fiquei meio assim, meio... Você não sei explicar, mas sabe quando você tá meio... sem prestar atenção mesmo, assim. Ou falando, tipo, nem não tava esperando coisa pior, sabe? Aí ou os comentários, tipo, nossa, eu fui em tal lugar e tinha gente sem máscara. Eu falo, também, né? Tipo, né? Nem esperava muito da humanidade. Então, eu fiquei nessa versão cínica por um tempo. Teve uma época, uns dias que eu tava, um tempo atrás, que eu fiquei com muita raiva, e aí por conta mais de governo do que de pandemia, embora as coisas se confundam, eu tava com tanta raiva, assim, que eu comecei a perceber que eu tava quase me tornando uma pessoa ruim, sabe? Eu tive muito isso, assim, de, sei lá, alguém via comentar, sei lá, alguém comentava assim, fulano, sei lá quem morreu de Covid, por exemplo, né? Enfim. E eu pensava assim... será que era uma pessoa que tava andando sem máscara e não tava se cuidando? Será que ela fez falta? Será que... Não, sabe? Será que era uma pessoa, tipo, né, negacionista e tal? E eu falo, não, tipo, pelo amor de Deus, a gente sabe que a gente deveria ter um pouquinho de sentimento por todo mundo e tal, e falar, pô, eu sinto muito por isso. Mas eu tava transformando a minha forma de lidar com tudo isso em algum momento foi muito essa, de tentar, sabe, de falar, de falar, né, não, tomara que fulano de tal, filho da puta, morra mesmo. E não é assim, né? Então aí depois teve um momento que eu meio que trabalhei isso, mas eu tive um pouco disso e foi uma forma que eu acho que eu quase que naturalizei de lidar com tudo isso. Sei lá, acho que é uma das formas de responder, né? Quando tá dando muito problema, você responde com mais violência, né? Mas você sabe que eu acho que uma coisa que a gente tem em comum aqui, nós quatro, além do amor pela sétima arte, pelo cinema, eu acho que nós quatro usamos aqui, né, o Twitter com frequência. A gente usa o Twitter também, inclusive, para fazer essas interações, acompanhar notícia e tudo mais. E nós quatro já tivemos também essa interação com terapia e tal, né? Que ajuda bastante também. Então, eu acho interessante o seguinte, o Fer falou aí dessa questão de ter bloqueado palavras e tal. Eu não cheguei a bloquear palavras, mas, por exemplo, eu fiz lá um esquema de segurança que, tipo, eu não recebo, não consigo ver lá os comentários de quem não tem, sabe, foto, sabe, ou que tá há pouco tempo no Twitter, que é um negócio mais de segurança. Por quê? Porque aconteceu, por exemplo, comigo, de eu twittar alguma coisa referente lá, sei lá, ao governo ou qualquer coisa assim, e aí vem um robô, entra lá pra me criticar, qualquer coisa desse tipo, e eu nem via o comentário, tá ligado? Nem chegava pra mim. E aí, tipo, um tio meu que tava lá no Twitter falava assim, caraca, os robôs já chegaram e você deu, sério? Nem tinha visto. Então, tipo, pra mim era ótimo, porque já dava aquela primeira filtrada, assim. E outra coisa que eu acho que ajudou muito, e daí a Tami até passou por isso e falou isso agora, que é da terapia, que, cara, eu fiquei um período da pandemia agora sem fazer terapia. E foi o período que eu acho que eu tava ficando mais amargurado, mais dentro dessa coisa cínica que o Dani falou, mais puto da vida e tal. E a terapia acabou me ajudando muito a canalizar um pouco mais essas coisas, sabe? Entender um pouco mais o momento que eu tava vivendo. É óbvio, é um luxo, é um gasto que, tipo, putz, cara, é super luxuoso você ter isso, não é todo mundo que pode ter e tal. Hoje em dia, ainda mais, assim, os terapeutas, né, estão tendo muito trabalho também e tá tendo terapeuta de tudo que é preço e horário e formas possíveis, né, que eles atendem. Mas, por exemplo, uma coisa até que meu irmão comentou comigo sobre a terapia e que eu acho que é muito verdade, é que, assim, a terapia é aquele momento do seu dia, uma hora do seu dia que você vai gastar para falar de você, só isso. E você vai falar de você para alguém que está ali e que quer te ouvir. E quantas vezes na sua vida, quantas vezes no seu dia você consegue conversar com alguém falando uma hora só de você e aquela pessoa está ali
pronta pra só te ouvir, só entender, só, sabe, te auxiliar aquilo, no que você precisa. Porque mesmo que você pare pra conversar com os amigos e tal, vira uma conversa. Você conta as suas amarguras e a pessoa conta as dela e, tipo, ter essa troca e tudo mais. Mas essa coisa de você parar pra se olhar, pra se falar as coisas que você tá sentindo ali e tal, isso é tão rico, sabe? Então por isso que eu acho que, assim, acima de tudo agora é um momento que a gente tá precisando realmente trocar, sabe? A gente tá precisando conversar, a gente tá precisando se entender esse sentimento. Pô, se eu tô com um sentimento de raiva, da onde que tá vindo isso? E tudo bem eu sentir raiva nesse momento? Eu me permito sentir raiva, sabe? Eu acho que é uma forma também de você, como você disse, né, Rafa, de reconhecer os seus sentimentos. Porque todo mundo tá passando por um mesmo momento, né? Tá todo mundo na mesma. Só que cada pessoa vai desencadear um sentimento diferente, assim. Então, isso que o Dani vocês falaram sobre essa coisa da raiva, né? Desse cinismo. Eu tive esse momento, que é uma revolta, né? Essa coisa de você acordar e falar, cara, eu não tô acreditando que a gente tá passando por isso, assim. Por que a gente tá passando por isso? Eu acho que são estágios, né? Cada pessoa teve um estágio diferente, cada pessoa despertou sentimentos de raiva, de tristeza, de diversas formas, e todos esses momentos durante esse ano, assim. Então, acho que a terapia realmente guia a gente muito mais nesse momento, sabe? De tentar entender que tá tudo bem, tá todo mundo no mesmo barco, quer dizer, entre aspas, mas tá todo mundo passando por esse momento da pandemia, e tá tudo bem você sentir raiva, tá tudo bem você querer chorar, tá tudo bem você não tá sendo produtiva, assim. Uma das minhas queixas na terapia era não tá sendo produtiva. Às vezes eu sentava para escrever uma crítica, eu falava, gente, eu não consigo pensar em nada. E aí eu comecei a me questionar muito, tipo, cara, eu não tô sendo produtiva, eu não tô acordando, sei lá, disposta, eu não tô conseguindo pensar em pautas diferentes numa reunião de pauta. E aí eu me questionei muito sobre isso, e a minha terapeuta falou, cara, calma, sabe? Tá todo mundo com a cabeça cheia de coisas, e não adianta agora você colocar a culpa em cima de você, sabe? Então acho que dar uma clareada nas ideias, assim, pra gente tentar seguir um caminho que seja saudável pra gente também, né? Isso que você falou, Tamires, é muito real, porque a nossa produtividade, ela tá atrelada à nossa criatividade, e assim, criatividade, a gente se alimenta de vivências. Sim. Se nós não estamos podendo experienciar vivências, nossos momentos são enclausurados, a gente vive em nossos apartamentos, casas, quem tá trabalhando de casa tá sentindo que não tá vendo pessoas, não tá vendo gente, porque assim, a nossa criatividade é alimentada por aquilo que nós vivemos, nós deixamos de viver por um tempo, né, nós demos uma pausa nisso, então não tem como a gente manter essa produtividade, a gente buscar a produtividade, também essa produtividade criativa é uma busca, Ivan, porque a gente não vai conseguir atingir, porque a gente não está conseguindo experienciar as coisas. E isso, e a terapia, ela ajuda muito. E assim, a gente entende que nem todo mundo tem condições de pagar por uma terapia. Mas assim, existem grupos gratuitos de terapia. O próprio SUS oferece serviço de terapia. A USP tem um grupo, é que as vagas são limitadas, óbvio, né? Porque a demanda é muito grande. Mas existem grupos se mobilizando para oferecer esse serviço de terapia online por conta dessa demanda. Então, existem quem, de repente, quiser ajuda para encontrar um terapeuta gratuito, pode até me procurar no Twitter, lá no @femesmo, que a gente vai te ajudar a localizar algum terapeuta gratuito disponível, porque, assim, hoje, a gente cuidar da nossa mente é tão fundamental quanto cuidar do nosso corpo, porque às vezes a gente tá em casa trancado, beleza, a gente tá em casa, então a gente tá protegido do coronavírus. Só se a gente não cuidar da nossa mente, cara, a gente vai sair dessa situação quebrado, tá ligado? Com a cabeça estourada. E esse papo que a gente tá tendo agora também é uma maneira até de conversar com nossos ouvintes pra, cara, se você não tem condição de pagar por uma terapia, corre atrás de algum grupo gratuito, peça ajuda, vem na gente, conversa com a gente vai tentar de alguma maneira ajudar, porque se não fosse pela terapia que eu faço, eu não sei como eu estaria hoje, porque ela me ajuda nesse sentido, até nesse controle que ela conversou comigo sobre essa síndrome do FOMO, né, que é a Fear of Missing Out, é aquela coisa, tipo, parece que se você sai da rede social, parece que você está perdendo alguma coisa, alguma informação, e isso é uma síndrome que vem muito antes da pandemia, mas eu acho que agora tem se intensificado, porque como a gente está
mais tempo em casa, mais tempo na frente do celular, na frente da televisão, a gente tende a querer buscar informações. E isso sobrecarrega demais. Então, isso que a gente está fazendo, a gente está falando de terapia, a gente entende que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas, cara, se for possível fazer, procure. Se não for possível em individual, que faça em grupo. Porque, assim, o que eu percebo é que, assim, quando você chega pra um amigo e fala, pô, e aí, tudo bem? A resposta é, tudo bem. Se você falar, tudo bem mesmo, aí a conversa muda. Então, às vezes, o insistir no tudo bem, não ser chato, mas assim, cara, tudo bem mesmo, real. Tipo, como você tá lidando com a situação? Você tá em casa, você tá trabalhando? Como que tá? Você perdeu renda? Pô, vamos conversar? Porque isso, cara, quando você bota pra fora, você tira um peso que você tá carregando, porque aquele peso você tá carregando sozinho. A partir do momento que você compartilha, você divide esse peso com outras pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar esse peso, mais leve fica. E é uma via de mão dupla, né? A gente ajuda outras pessoas e quando a gente compartilha, essas pessoas que tá recebendo essa informação nossa, também vai nos ajudar. Eu acho que até essas reuniõezinhas, assim, sabe? Você chegar uma vez por semana, fazer um Skype com seus amigos ali, isso já ajuda bastante, né? Eu fazia muito mais no começo da pandemia, assim, agora eu dei uma pausada. Mas, cara, eu sentar na frente do computador, tudo bem, é na frente do computador, mas só de eu ver os meus amigos por vídeo, a gente tomar uma cerveja junto, assim, pra mim, que moro sozinha, era um alento, assim, eu não vi a hora de chegar na sexta-feira, todo mundo junto, e pelo menos umas 2-3 horas só de bater papo, isso já te alivia muito, assim, sabe? Já tira um peso das suas costas, porque, poxa, você tá conversando com as pessoas que você gosta, você tá trocando informações, experiências, então acho que isso, obviamente, não é uma terapia, né? Como a gente falou, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas existem meios aí. Mas ainda assim, uma troca com os amigos pode já te dar uma aliviada, sabe? Essa pressão mental que a gente tá passando. Mas vocês não têm... Eu tive uma impressão, pra mim, no meu caso, né? De que eu perdi um pouco o contato. Eu tive vários momentos, assim, né? Ao longo desse tempo aí. Tanto com os amigos meus daqui da cidade, mesmo meus amigos mais próximos, minha turma da faculdade, que é uma outra galera. Teve, assim, sabe, uns 2 momentos, 3 no máximo, de encontrar, trocar uma ideia, fazer uma chamadona no WhatsApp mesmo e tal. Mas eu tive uma sensação que eu também já li em algum lugar que ela é comum, né? Que é de você meio que se afastar justamente porque você não tá podendo se encontrar. Então é uma forma meio que de... Sim. Você meio que se afasta mesmo e você fala, cada um fica no seu canto mesmo de conversar. Porque, sei lá, eu sinto um pouco isso, assim, com alguns amigos, porque, não sei por quê, porque talvez a gente conecte com a ideia de que tem que estar próximo fisicamente, não sei qual que seria o motivo, mas parece que esse afastamento físico também faz com que você tenha na cabeça uma coisa de... Como se estivesse esperando, sabe? Tipo, no momento em que for pra se encontrar, daí todo mundo se abraça. Sim. E tal. Tá vendo como é bom essa troca? Porque isso aconteceu comigo e me chamou a atenção você falando, eu não sei bem o motivo. Porque eu me afastei, eu tenho vários amigos que moram próximos aqui, mas cada um é de uma região do Brasil, assim. Então, logo no comecinho da pandemia, um dos meus melhores amigos voltou para Minas para ficar ao lado da família, algumas outras voltaram para Bahia, que foram onde nasceram e tal, e aí ficou esse distanciamento. Embora a gente se falasse, chegou um momento que a gente começou a não se falar com tanta frequência, e hoje é muito aquela coisa, eu até brinco com uma amiga minha, que eu falo, cara, uma vez por semana eu mando mensagem, olha, eu gosto muito de você ainda, tá tudo bem, mas eu não tenho mais aquele feeling de ficar trocando mensagem todo,
ou de ficar respondendo mensagem o dia todo. Eu acho que isso influenciou muito, assim, essa coisa de estar longe, né? Porque a gente tinha esse costume de se encontrar todos os finais de semana, de sair para tomar uma cerveja. Então, eu acho que afastou bastante essa coisa, afastou literalmente, né, o físico, e acho que acabou influenciando também nesse contato, né? É como se a pandemia fosse uma espécie de limbo que a gente estivesse esperando, né? É aí que acontece, eu não sei se acontece com vocês, está acontecendo comigo, que assim, no início, tudo era assim, cara, relaxa porque isso é provisório. Uma reunião online é provisória, uma chamada de vídeo é provisória, pô, daqui a pouco isso acaba. E aí, como a gente foi percebendo que isso não ia acabar tão cedo, começou a falar, putz, não vai acabar. Pô, então vamos adiar tudo o que a gente tá planejando, a gente vai adiar pro ano que vem, pra 2021, porque esse ano já era. Quando chegou 2021, a gente percebeu que realmente não vai acontecer em 2021, aqueles planos que a gente adiou de 2020, o plano de reencontrar, de viajar, sei lá, comprar alguma coisa nova, porque estabilidade econômica afeta nesse sentido também. Quando a gente começou a perceber que 2021 não ia também ser esse ano de renovação, esse novo ano, aí bateu, pelo menos no meu caso, bateu forte. Porque eu cheguei em 2021 e falei, putz, cara, tudo que eu planejei, que eu adiei de plano de 2020 para 2021, pô, vou ter que adiar de novo. Então, tudo que esse limbo acabou virando um estado meio que de permanente. Tipo, eu não conseguiu mais ver como algo temporário. Então, eu já não tenho mais planos. E viver sem planos, viver sem sonhos, pra mim, né? Viver sem planos determinados, pô, esse ano eu quero fazer isso, mês de maio eu quero fazer aquilo, mês de julho eu quero fazer... Tá tudo em suspenso. Em suspenso não sei até quando, porque... A gente tá no Brasil, cara, a gente não sabe quando a gente vai conseguir se vacinar, a gente não sabe se o tempo vai ser suficiente para essa vacina surtir efeito, né? Não querendo ser alarmista ou pessimista, mas existe uma realidade da vacina não surtir efeito por conta desse espaçamento. E assim, nem tocar nisso mas assim, ó, pra não deixar o papo pra baixo. Mas assim, ó, vocês não acham também que essa coisa da criação do limbo vem também pelo fato de a gente perceber que as pessoas às vezes nem estão na mesma página, sabe? Porque uma coisa que eu percebo é assim, quando começou esse negócio da pandemia e muita desinformação e tal, e cada um, sabe, entendendo uma coisa diferente e falando uma coisa diferente, aí um acredita em um, aí vem uma resposta do outro, não sei o que e tal, chega uma hora assim que você fica meio, cara, vou conversar um pouco mais com a galera que tá meio que passando... que tenha mais ou menos a mesma ideia que eu, que tá passando mais ou menos pela mesma coisa que eu e tal, e aí você meio que fecha ali numa galera que tá, sabe, mais ou menos com a mesma linha de pensamento. Eu digo isso assim, ó, eu tenho, sabe, como várias pessoas e tal, participo de vários grupos no WhatsApp. E cara, eu tenho um grupo lá de amigos que outro dia a galera tava lá falando sobre tratamento precoce. Aí eu falei, cara, não dá. E a galera falando assim, eu acredito no tratamento precoce, como se fosse algo a se acreditar, como se fosse algo quase divino, entendeu? Aí eu falo assim, cara, eu não vou participar mais desse grupo. Eu tô lá, tipo, o meu nome tá lá, mas não tenho mais saco pra ficar lá e, tipo, trocar ideia com esse pessoal. Até cheguei a mandar uma mensagem falando, gente, tratamento não existe essa parada, entendeu? Pelo amor de Deus, vamos tentar entender isso e tal. Tipo, ainda tentei algumas vezes, mas percebi que não dava. E aí, depois você vai conversando nos grupos, aí tem aquele amigo lá que, tipo, vira e mexe tá saindo, aí usa máscara uma vez sim, outra vez não. Aí tem aquele outro que tá assim, que tá assado. Aí você vai, tipo, mano, não quero mais ficar gastando meu tempo com isso. Aí você vai criando esse limbo, sabe? E assim, tem uma coisa que eu percebi. Todo mundo, teoricamente, está se cuidando. O conceito de se cuidar varia absurdamente, né? Sim. Tipo, assim, tem gente que fala, não, eu tô super me cuidando, mas eu passei na casa da minha tia, depois passei na casa de não sei onde. Mas no fim de semana eu só dei uma passadinha lá na casa do fulano só pra dar um oi. Triste, né? Então, assim... Mas, e assim, tudo bem, tem esses casos, mas tem alguns casos que, às vezes, você olha... Pelo menos comigo aconteceu, tipo, eu olhar e falar, nossa, essa pessoa não tá nem aí, né? E aí você vai ver que a pessoa, na verdade, tipo, sei lá, teve que ir pra um determinado lugar, é super noiada, mas acaba se movimentando, né? Não ficando em casa por outros motivos e tal. Eu mesmo tive que fazer coisas relacionadas à família, tipo, eu tenho um sobrinho pequeno, tem às vezes que ficar com ele, não tem não é como você fica com um sobrinho pequeno sem encostar nele, né? Óbvio, né? Tipo, então faz parte, acaba virando
um núcleo familiar um pouquinho mais amplo, né, do que só as pessoas que moram literalmente na mesma casa, mas isso acaba acontecendo, em alguns momentos você acaba tendo momentos. E mas é muito louco, porque cada um tem pessoas que fazem coisas muito mais bizarras e entram em contato com muito mais gente, mas na cabeça delas, elas estão super se cuidando. Então é muito, sei lá, eu acho muito esquisito isso. Assim. O que eu tento fazer até pra minha sanidade mental é, primeiro, eu não discuto. Teve um tempo que eu até discutia. Passou de um tempo, assim, tipo, sei lá, de outubro pra cá, eu não entro em qualquer tipo de... Mas nenhum. Tipo, a pessoa fala alguma coisa... Mano, assim, o que eu falar pra você não vai mudar sua opinião. Porque se não mudou até hoje, com as informações que a gente tem, não vai ser o que eu vou dizer que vai te mudar. Sabe, a galera que era antivacina... Eu tava discutindo com um cara que era antivacina. Se eu falei pra ele, se depois de tudo que aconteceu, você não mudou sua opinião, não vai ser o que eu vou falar que vai mudar. Então, cara, eu não vou falar sobre isso. Não vou falar. Então, tipo, eu evito chegar nesse tipo de debate exatamente por isso. E outra coisa que eu faço é que, assim, eu me incomodava também quando eu via a galera se aglomerando, a galera sem máscara e tal. E aí, é meio que fazer aquele bloqueio que eu fiz no Twitter, que o Dan falou que ele faz na mente dele, eu faço esse bloqueio na minha mente. A pessoa, cara, é um problema dela, sabe? Eu não vou... no começo eu ficava, pô, ó o cara sem máscara, pô, ó o jovenzinho se aglomerando. Eu falo, mano, eu não falo nada por dois motivos. Primeiro, eu não sei a circunstância daquela situação. Eu não sei o que passou na casa daquela pessoa. Porque assim, um exemplo muito claro. Eu ando de bicicleta porque eu vou trabalhar de bicicleta. É pra fugir do ônibus, né? Porque, não dá pra ficar andando de ônibus nessa época. Então eu tô andando de bicicleta. E aí, eu tô andando de bicicleta e assim, às vezes eu olho e não tem ninguém ao meu redor. Eu abaixo a máscara pra dar uma respirada. Então eu respiro lá 10 segundinhos, boto ela de novo e sigo o meu caminho. Tá errado? Tá errado. O certo é deixar lá o tempo inteiro, mas tem hora que eu não aguento, a cabeça começa a doer, eu abaixo e respiro. Então, às vezes eu vejo a pessoa tá correndo ali e ela baixou a máscara, eu não vi se ela tá com a máscara baixada do tempo inteiro ou se ela baixou naquele momento. Então, então pra eu não incorrer no erro de repente pré-julgar a pessoa, eu simplesmente faço vista grossa, às vezes eu me afasto, né, de repente se ela tá vindo na minha direção, eu me afasto e sigo o meu caminho. Depois que eu passei a fazer isso, eu senti que o meu rancor, essa raiva que o Dan falou, né? Tipo, que você sente quando você vê um negacionista, passou a diminuir. Eu tenho essa raiva quando é uma coisa muito escrachada. A pessoa chega e fala, não, aquela influência que falou, foda-se a vida! Esse nível sim, mas fora isso, mas fora essa coisa escrachada, eu tenho tentado, sabe, eu posso estar enganado, eu posso estar me iludindo, eu posso estar simplesmente fechando o olho. Mas pra minha saúde mental, eu tenho feito esse exercício. Sim. Mas acho também que é importante essa diferenciação de, como, por exemplo, o Dani falou, né? Eu tive que abrir uma exceção pra ficar com meu sobrinho e tal. Eu acho que existe essa coisa de, não vou chamar de quebrar a quarentena. Porque existe a diferença entre você fazer uma coisa que é uma necessidade e você fazer uma coisa que é uma futilidade. Né? Sim, então, assim, para esses casos, por exemplo, eu tive que sair porque eu precisei ir no médico, eu precisei fazer alguns exames, eu preciso sair praticamente toda semana para ir ao mercado, ir à farmácia ou pet shop, porque se eu não fizer, não vai dar, porque eu moro sozinha. Então, assim, é uma necessidade, né? Mas eu moro numa região daqui de São Paulo que é mais boêmia e tal. Cara, às vezes sexta-feira eu vou comprar ração do meu gato, é tipo uma galera aglomerada na porta do mercado comprando cerveja pra tomar na rua, sabe? E a polícia tá batendo na porta aqui do prédio pra expulsar uma galera que tá aglomerada no bar que tá aqui vendendo cerveja ainda. Então, assim, esse tipo de coisa que é o que me revolta também. É quando eu olho e vejo, isso é uma futilidade. Então, existe essa grande diferenciação. Teve até uma amiga minha que virou pra mim e falou, nossa, não sei o que ela tá furando, tá saindo, tá curtindo, enfim. E aí ela falou, não sei como é que você está aguentando ficar em casa 1 ano sem fazer nada. Eu falei, mas não é uma questão de aguentar, é uma questão de necessidade, sabe? Eu não posso colocar a futilidade. É óbvio que eu tenho vontade de ver os meus amigos, de sair, mas assim, eu não posso fazer isso, sabe? É errado da minha parte, eu não concordo. Então, não é por como é que você está aguentando. Cara, eu tenho que aguentar, é a única alternativa que eu tenho. Então, eu acho que existe essa grande diferenciação, né, de necessidade e futilidade. Assim. E também de compreender, né, tipo, as coisas, daí em termos de ciência mesmo, né? No começo, por exemplo, até ia querer saber de vocês, assim, no começo a gente tinha aquela noia, né, de limpar as coisas, de passar álcool em tudo e tal. E aí, depois vai vindo aquelas informações e fala, não, realmente, então, por exemplo, não tem problema você estar
de bicicleta num lugar amplo, sem ninguém perto de você, e você tirar a máscara. É impossível você se infectar, porque não tem ninguém perto de você, você tá longe de todo mundo, né? Você tá sozinho e tal, tá num lugar aberto. E aí, entendeu? Tipo, então assim, eu acho que eu mudei, também melhorei bastante, porque eu passei a ver o que faz sentido e o que não faz, né? Tipo, eu, por exemplo, também saio pra correr num lugar que não tem pessoas ao meu redor, não tem ninguém, é um lugar amplo e vazio. Aí, geralmente, eu assim, vou de máscara até lugar, ou até, se eu não tem ninguém perto, eu fico sem. Claro que eu levo ela, deixo ela comigo, né? Não é que vai sair sem, sem a possibilidade, porque vai que surge um maluco querendo conversar. Mas, assim, naquele momento eu sei que é tranquilo e tal. E eu acho que é uma questão de se conhecer, porque eu já vi gente fazendo coisas do tipo, sei lá, não tira a máscara pra nada, mas aí no fim de semana foi visitar o amigo no churrasquinho, aí você fica amigo, tipo... Como assim, né? Assim, não tô nem julgando, mas assim, então você não estudou, você só tá fazendo, você não estudou como funciona a proliferação do vírus e tal. E aí é com a questão da limpeza também. Claro que é bom passar um alquinho, passar um álcool gel, é sempre ótimo, bem importante, mas a gente, assim, não é a superfície da latinha do milho verde que vai transferir. Não, é que, sabe o que é? Eu também acho que tem outra coisa assim, que também é um pouco da mensagem que você passa, entendeu? Tipo, que nem o Fer falou, ele tá andando de bicicleta, ele tira a máscara, dá uma respirada no momento que ele vê que não tem ninguém perto, não sei o que, e ele volta e coloca a máscara. Eu, por exemplo, eu saio pra correr na rua aqui, eu moro perto de uma avenida relativamente movimentada. Eu vou o tempo todo de máscara, fico o tempo todo de máscara, porque vira e mexe eu cruzo com alguém, entendeu? Eu atravesso a rua e tudo mais. Mas o que eu tô falando, assim, que o lance do exemplo é assim, tipo, o Fer, a hora que o Fer tira a máscara e, sei lá, tem um cara num carro lá do outro lado que olhou naquele momento pra ciclovia, viu o Fer sem máscara e aí falou assim, porra, essa galera tá tudo sem máscara, foda-se, vou ficar sem máscara também. Cara, te juro, isso é real, cara. Sempre quando acontece isso, eu morro de medo que alguém olhe pra mim e fala, ah lá, bolsonarista, por isso que tá todo mundo morrendo. Muito. Cara, você sabe que aconteceu uma coisa, assim, olha, gente, foi o dia pior da pandemia, assim, eu acordei, eu tava mega atrasada pra começar a trabalhar, né, aquela coisa de entrar e começar o dia, só que eu precisava ir no mercado, assim, cedo. Eu acordei, sonolenta, assim, prendi o cabelo, coloquei a roupa e desci. Assim, eu cheguei na porta do mercado, a segurança olhou pra minha cara, muito feio, assim, e falou, volta. E eu falei, oi? Ele falou, você tá sem máscara. Eu esqueci a máscara. Não. E naquele tempo de descer o elevador, não tinha ninguém, infelizmente, mas assim, passar pelo hall do prédio, o porteiro tentando avisar e eu saindo. E assim, foi um momento que eu pensei, cara, as pessoas vão pensar o quê de mim, sabe? Tipo, eu saio sem máscara. Deixa eu só me retratar aqui uma coisa que eu falei, a pessoa olha pra mim e fala que é bolsonarista. Vale falar um negocinho aqui que a galera pode me odiar por isso, mas assim, tem muito progressista que tá cagando pra pandemia também. Claro. Sim. Também não vamos ser ingênuos e achando que não, mas tem muita galera progressista, tem muita galera de esquerda que tá aí cagando pra pandemia, então é só pra gente também não generalizar e achar que deixar claro também que tem uma galera aí que tá cagando. Eu acho assim, essa história que a Tami contou me lembrou uma história que a minha mãe falou isso também. Minha mãe saiu um dia, tipo, nunca saía, tava sempre de máscara e não sei o que. Aí foi na padaria. Aí entrou na padaria, pegou um pão e não sei o que. A hora que ela tava no caixa, ela percebeu que ela era a única pessoa na padaria que estava sem máscara, sabe? Tava o cara do caixa de máscara, as pessoas que estavam ali comprando com máscara. Ela falou que olhou pro cara do caixa e falou assim,
estou sem máscara. Tipo, puta, olha só o que eu fiz e tal. Aí o cara falou assim, não, ó, tudo bem, vou te pagar aqui, tipo, pagou, não sei o que, passou, mas foi embora. Aí ela ficou, tipo, numa culpa, entendeu? Então, assim, existe realmente essa questão de, tipo, as informações vão chegando, a gente vai flexibilizando um pouco mais, vai entendendo um pouco mais como as coisas estão, mas existe muito esse lance também de a mensagem que você quer passar, sabe? Então, pô, eu vou andar... Cara, eu ando aqui no meu bairro, eu saio pra correr de máscara, eu fico impressionado com as pessoas olhando pra mim e, tipo, olhando como se eu fosse um alien. Porque, na verdade, assim, então, é isso que eu tô falando. Tipo, é uma questão de entender a situação que você tá, o lugar que você tá, e o comportamento do vírus, da transmissão. Porque, por exemplo, a máscara molhada, ela chega a ser, ainda mais ao ar livre, ela chega a ser pior do que sem máscara. Né? Sim, ela absorve. Eu suo muito e se eu começo a correr de máscara, ela fica molhada, né? Tipo. Eu uso descartável, então quando eu vou andar de bicicleta, por exemplo, eu levo 2 a 3 máscaras. Porque aí eu vou. Agora, eu até queria saber de vocês, por exemplo, a gente tá falando de sair, dar uma saidinha, caminhar. Eu, no caso, andar de bicicleta, o Dan falou que corre. Cara, o que vocês estão fazendo assim pra desopular? Tipo, mudar o foco pra... Como sabe aquele quando você tá estressado, assim, tá, putz, não aguento mais. O que vocês fazem? Porque eu tenho essa curiosidade de saber, porque eu tenho vários, como que fala? Válvula de escape. Válvula de escape. Uhum. Eu tenho várias, eu até posso citar algumas, assim. O que vocês têm de válvula de escape pra vocês, cara, quando vocês, naquele dia que vocês não aguentam mais, pô, aí você faz aquilo e, pô, pronto. Reorganizei meus chakras. Olha, eu vou te dizer que assim, eu sou muito medrosa, né? Então eu não tenho saído mesmo pra nada. Acho que por isso que as pessoas ficam, nossa, como é que você faz pra viver, sabe? E tanto que o Dani falou dessa coisa da limpeza, assim, eu desde o início, Dani, eu sei que você já falou isso no Twitter, eu sei que já existem artigos que falam disso, científicos e tal, mas eu sou a pessoa que eu limpo tudo quando eu chego no mercado. E teve um dia, eu sou exatamente assim. Eu também tô assim, que eu comi. Você tá assim, Rafa, então tá, não tô sozinha no mundo. Mas aí teve só um dia que eu fui comer uma coisa, eu vou comer na embalagem, dane-se. E aí depois me veio uma culpa, falei, cara, eu tô há um ano não comendo nada em embalagem, eu tô limpando tudo. No dia que eu flexibilizei, eu fiquei com esse medo, sabe? Mesmo sabendo que, enfim, mas é aquela coisa mesmo da cabeça e tal, né? Eu acho assim, uma coisa é você que nem, enfim, passar um alquinho, dar aquela geralzinha nas coisas, é uma coisa. Eu acho que uma coisa que pode ser pior ainda em termos de saúde mental é você, sei lá, ficar desesperado, entendeu? Então, assim, aconteceu alguma coisinha, ou sei lá, marmita, né? Tipo, gente, marmita, você limpa um pouquinho o que tem em volta, daí você abre, pega a comida e põe no prato, ou dependendo do que for, né? Tipo, sei lá, sushi. Eu entendo esse lance, tipo, do negócio da limpeza, mas é aquilo que eu tava falando, tipo, eu acho que é tudo muito, tipo, hoje em dia, quando a gente tá falando, principalmente quando a gente tá falando com grandes massas, a galera que tá ali, que não tem noção e tal, cara, pra mim tem que ser mensagem simples, entendeu? Tipo, nesse sentido, assim, tem que ser uma coisa bem, tipo, discurso de Bolsonaro e tal, aquela coisa bem simples pra qualquer pessoa entender, que pegou a barbita, limpa o negócio aí, tá ok? Limpa tudo, tá ok? Entendeu? Tipo, aí qualquer cara vai entender, porque se você fala assim, não é tudo que precisa limpar, pode limpar uma coisa aqui e tal, aí já vai ter gente que vai falar, quer saber, eu não vou limpar mais nada, porque não sei o que, então, tipo, tudo você tem que, sabe, tem que conseguir medir isso. Agora, o Fer perguntou sobre esse negócio da válvula de escape. Fer, eu acho que tem, pra mim, por exemplo, tem algumas coisas também. Então, por exemplo, correr pra mim é uma coisa que me desestressa muito, assim. Por isso que, tipo, pra mim é religioso, eu vou 3, 4 vezes por semana, coloco a minha máscara, saio pra correr, que eu quero voltar suado mesmo, sabe? Cansado e tal, que isso pra mim é muito bom, assim. E outra coisa que pra mim ajudou muito, cara, toda essa parte cultural, né, de filme, de série, não sei o que, eu comecei agora a cair numas coisas que, tipo, Godzilla e Kong, eu assisti, achei ótimo, sabe, assim, era só isso que eu precisava. Tô esperando agora o filme do Mortal Kombat, entendeu?
Putz, que véia, eu quero não pensar, colocar um negócio ali que eu fico assim, relaxadão, entendeu? Eu mudei um pouco o assunto, mas eu ia chegar nesse ponto também, Rafa, nessa pergunta do Fernando, porque eu comecei a fazer yoga, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu sou extremamente agitada, e aí me alivia muito, assim. Então, todo dia que eu paro de trabalhar, eu faço uma sessãozinha de yoga ali, eu tô ótima. E eu tô indo pra conteúdos, cara, que me desligam a mente. Eu tô vendo coisa tipo comédia pastelão mesmo, assim, sabe? Eu tô deixando de lado os filmes que me fazem pensar muito, os cabeçudos, e tô indo pra uma coisa muito mais leve, assim. E tô lendo muito, tô pegando uns livros, sabe aqueles livros bem infanto-juvenis, assim, aquela coisa, eu vou esfriar a cabeça, sabe? Eu tô nessa vibe, assim, de ler coisas muito mais divertidas, de ficar vendo filme e série que me desliga completamente, porque eu acho que aí eu encontrei a minha válvula de escape, sabe? Uma das minhas válvulas de escape, assim. Embora eu não esteja saindo nem nada, nem vendo ninguém, mas eu acho que eu me encontrei nessa coisa, vou ver um pouquinho de coisa mais leve, assim, só pra desligar a mente mesmo. Eu tenho treinado muito, tipo, em casa, até mais do que correr. Eu comentei de correr, mas tanto que eu até comprei recentemente um negócio novo, sabe aquelas Roldana? Sei. Eu comprei uma nova que é mais resistente. Porque tá ficando muito forte, né? Tá quebrando. Não, nem que tá ficando, na verdade, mais pesado. Mas assim, porque é sério. Tá destruindo assim, aparelho tão forte, tá vendo The Rock. Final da quarentena você vai ver o Dani The Rock. Saindo da jaula o monstro. Porque a gente tá falando dessa coisa de um ano, né? De quarentena e tal. No começo eu treinava pra caramba, eu cheguei a emagrecer no começo da pandemia, tipo, eu tava muito, tipo, não, fazendo 1000 cursos e tava super nessa pegada de eu vou estar forte, sabe? Para quando isso tudo acabar, eu estarei forte. E só que aí eu cheguei, tipo, depois de um ano, você vai meio que perdendo, né? Não, esse negócio de você relaxar com coisas, tipo, que te relaxa, tipo isso que eu falei, o Kong versus Godzilla e tal. Cara, pega o podcast que a gente gravou sobre Godzilla há muitos anos atrás. Eu xinguei o filme do começo ao fim. Hoje, apesar de a gente não vai ter um podcast sobre Kong e Godzilla, porque não tem nada o que falar sobre esse filme, mas assim, eu achei ele ótimo, sabe? Foi um filme que eu sentei, vi dois monstrões em CGI lutando. Você viu Amor e Monstros ainda, né? Preciso ver também, exatamente, divertido. Divertidíssimo, melhor coisa e ótimo filme. Uma das coisas que essa pandemia fez pra mim foi eu conseguir entender o gosto do Dani de ver aqueles canais de espremer cravo, não sei o que, porque assim, apesar de eu não gostar, agora eu super respeito o Dani. Eu acho que o Dani tá certíssimo. De férias com o ex. De férias com o ex. Esse último começou agora, não tá tão bom. Mas o BBB pra mim foi o muito BBB, isso, né? exatamente. Nossa, total. BBB o primeiro pra mim já foi assim também. Porque eu não vi, eu via esporadicamente. Aí começou a pandemia em março do ano passado, tava no meio do Big Brother, eu engatei, assim, a temporada passada e vi inteiro. E esse aqui também foi escape total. Mas assim. esse BBB começou meio na bad, assim. Começou pesado. Tanto que eu falei, mano, esse ano eu não vou acompanhar, não. Se continuar desse jeito. Depois deu uma aliviada e eu acabei embarcando. Mas no começo foi tenso. Sim. Eu comecei depois. E sabe o que é engraçado? Tipo, eu não assisto o BBB. Eu não tenho, tipo, o formato do programa é um tipo de formato que não me atrai, sabe? Só que, cara, chega o horário do BBB, se eu tiver no Twitter, eu consigo saber em tempo real o que está acontecendo. Eu falei, eu até comentei hoje, falei, cara, a galera que fala que não faz ideia aqui no Brasil, a única coisa que importa em certo horário é BBB, cara. A galera se importa com isso. É o momento, assim. Assim, eu até brinquei com o pessoal do Plano de Sequência. Eu falei que, bom, vamos gravar um programa sobre BBB? Os caras quase que me expulsaram do grupo. Então, e aí, mas aí assim, deixa eu até fazer uma pergunta, porque vocês que estão acompanhando o BBB, porque aí existiu, né, agora, mais recentemente, a gente completa 1 ano de pandemia, tá todo mundo em casa, todo mundo cansado, tá todo mundo de saco cheio, é impeachment que não chega e não sei o quê, e aí surge o BBB. Aí vira um assunto, tipo,
pesado ali. E aí eu queria saber de vocês um pouco disso, porque surgiu, e eu nem participei dessa discussão, porque eu, nessa parte, eu tô muito alinhado assim com o que o Fer falou, sabe? Tipo, assiste o que você tem vontade, foda-se, tá te divertindo? Assiste, comenta, pronto, entendeu? Tá fazendo bem, vai lá e arrasa. Agora, eu queria saber, porque assim, existiu em um determinado momento uma certa discussão, principalmente dessa galera que a gente, sabe, convive, faz parte dessa galera que gosta de cultura, tipo, vocês estão assistindo BBB e não estão lendo Shakespeare, sabe? Assim, mas Rafa, eu acho que isso sempre existiu. Eu lembro uma vez, isso faz uns 8, 9 anos, que eu tomei uma invertida, que eu aprendi uma lição que isso eu nunca mais vou esquecer. É assim, eu só comecei a acompanhar BBB do ano passado pra cá. Até então não acompanhava. Só que assim, há uns 8 anos atrás eu era um babaquinha, como vários babacas aí, nesse sentido. E eu achava, BBB é alienação, plá. A galera fica assistindo essa porcaria que não ensina nada. Aí eu comentando isso, sei lá, na época no Facebook, provavelmente, uma colega minha chegou e falou: engraçado, você deve aprender pra cá vendo futebol. E aí eu fui pensando, caraca, velho, faz todo o sentido. Sabe, a gente critica, a galera que critica BBB, tá lá assistindo o Campeonato Carioca. Vendo Fluminense e Bangu. Sabe? Então menos, cara, sabe? Menos, sabe? Não fica criticando a galera que... vocês estão vendo novela, novela é mó alienante, pipipi, papapó. Mas, cara, a mesma galera que fala isso, tá lá jogando videogame, tá ligado? Passa 6 horas jogando um joguinho de lutinha. Eu acho que é importante ter isso, né? A gente tem que desligar a mente, cara. Deus, e assim, é entretenimento. E eu até brinco, até falo sobre a questão do Big Brother, porque o Big Brother tudo bem, é um reality, a gente tá ali dando risada e tal. Mas, cara, aquilo é também um estudo de pessoas, sabe? É você colocar 20 confinados dentro de uma casa e você vai ver como é que as pessoas reagem. Então, assim, por exemplo, o exemplo da Carol com K, sabe? Era uma mina aqui fora, super engajada, super querida. E, de repente você fez um estudo, surtou, porque ela ficou presa, sabe? Mostrou o ser dela, o momento que ela estava vivendo ali. E aquilo foi um estudo de pessoa, que você fala, talvez eu não conheça todo mundo que tá ao meu redor, sabe? Será que eu tenho um amigo desse jeito? Então, eu acho que também é um estudo de pessoas, jeito, né? Sabe? Será que eu sou desse jeito? Aí você fica pensando como eu seria lá dentro, né? E pra gente que gosta de cinema, que gosta de literatura e de roteiros, pra mim, eu assisto o Big Brother observando quais são os arquétipos, quais são os personagens, como que esses personagens... Eu vejo a personagem que cada um cria e, assim, todo mundo ali é um personagem. É um personagem selecionado, o diretor lá, o Boninho, ele seleciona personagens específicos com características e personalidades específicas, e aí esse personagem, a pessoa que entra lá, ela cria um outro personagem, porque quando a gente fala que ali é vida real, não é vida real. Porque na vida real a gente não precisa eliminar alguém, a gente não precisa votar no paredão alguém, a gente não disputa prova pra ganhar um carro, a gente precisa trabalhar. Lá não existe isso. Então, e assim, cara, e se você não acha, se você quer assistir só pela fofoca, só pela pegação, só pelo Gil do Vigor e as vigoradas e as cachorradas, mano, veja, se divirta. Por exemplo, no meu caso, eu me divirto pra caramba, cara, me divirto demais. Sim. E, e é ótimo, que a minha esposa também se diverte, a gente acaba vendo junto, a gente sente raiva junto, a gente xinga YouTube junto. E eu acho que dá muito bem pra você ler Shakespeare e assistir Big Brother ao mesmo tempo, gente. Exatamente. Sabe, o fato de você estar vendo Big Brother, seu cérebro não tá atrofiando. Exatamente. O que atrofia nosso cérebro é o governo, entendeu? É isso. Eu tenho tido esse exercício de experimentar coisas que ou eu evitava experimentar, ou que há muito tempo eu não experimentava. Por exemplo, eu estava numa pegada de umas leituras um pouco mais pesadas não de tema, mas pesadas de conteúdo mesmo, mais cabeçudas, livros de economia, de política, falando sobre racismo estrutural. E aí, de repente, eu comecei, eu vou pegar uma coisa mais leve, mas não de tema, mas de leitura. E aí eu comecei a reler alguns clássicos da Agatha Christie, que é delicioso de ler, porque geralmente são livros um pouco menores, divertidos, apesar de serem livros falando sobre crimes, mas a diversão vem de você pegar uma historinha ali, tentar desvendar um mistério. Então, essas coisinhas, às vezes eu ouvi um álbum inteiro que fazia muito tempo que eu não ouvia, então eu comecei a resgatar
álbuns dos anos 70, dos anos 50, dos anos 60, que há muito tempo que eu não ouvia. Ouvi músicas que eu ouvi na minha adolescência, ainda que seja hoje totalmente datado, clichêzaço. Então eu comecei a resgatar esses pequenos prazeres que eu fui deixando pra trás. Hoje, apesar de eu ter mais tempo livre, porque eu não tô saindo de casa, apesar de eu ter mais conteúdo disponível, porque hoje em dia mostras online, você tem diversos serviços de streaming, hoje eu tô vendo muito menos filmes do que eu vi ano passado, do que eu vi, na verdade, em 2019. 2020, 2021, tô vendo muito menos filme. Eu tô dando preferência a coisas que... Eu quando eu começo a ver um filme, já começo a pensar... Isso é um motivo também de eu ter parado, dar um dedo no canal. Eu começo a ver um filme e começo a pensar que tipo de conteúdo eu poderia produzir com aquele filme. O que eu vou escrever? Eu começo a pensar em um monte de coisa, e aí eu comecei a me sentir cansado disso. Eu assisti um filme na obrigação de produzir um conteúdo sobre ele. E aí eu comecei a parar com isso, então eu dei um tempo do canal por conta disso, mas daqui a pouco vai voltar. Eu tô vendo muito coisas um pouco mais... onde eu não preciso ter a obrigação de produzir qualquer tipo de conteúdo sobre ele. Sim. Lendo livros mais leves, até livro de cinema também eu dei um tempinho, porque eu sei que eu vou voltar, mas por enquanto eu tô pegando livros mais... às vezes uma comédia, às vezes um livro sobre gastronomia. Cara, eu li um livro de gastronomia maravilhoso, cara. Eu botei em prática, eu tô cozinhando pra caramba. Eu nunca cozinhei tanto na minha vida. Engordei horrores também por conta disso. Mas a bicicleta compensa de um lado, né? E aí eu tô experimentando essas coisas, de cozinhar pra caramba, voltei a tocar violão, coisa que há muito tempo eu não fazia, então voltei a aprender músicas novas, tipo, meu repertório é o mesmo desde 2002, mas... tipo, eu não conhecia, não sabia tocar nenhuma música de 2002 pra cá. Mas viu, Fer, vai ser igual o Huawei. Vai acabar a pandemia, vai sair todo mundo gordinho de dentro de casa, barbudo, cabeludinho. Todo mundo tentando se reconhecer, né? Exatamente. Eu só escrevo crítica hoje, basicamente, na época de mostra, que é quando eu me dedico a isso. Tipo, eu vejo 3, 4 filmes por dia, mas até chegar na mostra de São Paulo, eu tiro o pé do acelerador, tô indo na maciota, tranquilo, sem neurose, sem pressa, vendo lá Kong versus... Godzilla versus Kong, Liga da Justiça, me divertindo horrores, sem me preocupar em produzir conteúdo sobre isso. Mas até eu particularmente, por exemplo, como eu fui ver os filmes do Oscar e tal, eu quis ver, né, os principais. Tem alguns que eu não vi, tipo assim, eu não vi Mulan até hoje, não vi Tenet até hoje, foda-se. Mas assim, eu tava em tempos anteriores, eu provavelmente ia tentar escrever uma crítica de cada filme. Falei, gente, a gente vai gravar podcast? Tá ótimo, tá bom, exatamente. Eu falei, eu não tenho, não dá, assim, e isso é muito importante, né? Eu acho que tá todo mundo afetado e preocupado com essa questão, né? De foco e produtividade, são duas coisas que a gente não tem jeito, então tá todo mundo questionando. Então. Aliás, eu acho que aqui é um bom momento para passar um ensinamento. O Daniel é um sábio, eu não sei se vocês sabem, mas o Daniel é um sábio. Teve uma época, eu acho que eu já contei essa história nos podcasts, mas vou contar de novo pra quem não conhece, pro Fer, pra Tami também. Teve uma época que a gente tava assistindo umas séries e tal, e eu cheguei uma vez pro Dani e falei assim, puta, eu tô assistindo uma série, tipo, eu acho que era, sei lá, uma dessas da DC, tipo Flash, Arrow... SW e tal. Tava assistindo alguma dessas e tava falando assim, cara, tá tão chato esse negócio. Puta merda, mas eu já tinha assistido, tipo, 2, 3 temporadas do negócio e tava empurrando, entendeu? Tipo, cada episódio eu tava passando raiva. E aí o Dani virou uma vez pra mim, sábio como é, e falou assim, por que você não para? Eu falei, porque eu assisti já 2, 3 temporadas e tal. Ele falou, mas daí para, ué, não tá gostando, para. Eu falei, cara, é óbvio. Lógico.
Aí eu fiz isso. Parei com a série. Aí sabe que o Dani comentou agora de Tenet e pra mim foi isso, cara. Eu fui assistir Tenet, olha a circunstância. Eu fui lá, peguei Tenet, tudo bonitinho e tal, coloquei. Era uma noite já era um pouco mais tarde, tipo umas 11 horas, coloquei o filme ali pra assistir. Comecei a assistir, a gente tá no meio de uma pandemia, tá todo mundo cansado, tá trabalhando mais, sabe, mais horas, estamos tentando cuidar da nossa saúde mental e tal. Comecei a assistir Tenet, aí, sei lá, com 40 minutos de filme, eu olhei pra minha esposa e falei pra ela assim, você tá entendendo alguma coisa? Ela falou, não. Eu falei, eu não tô entendendo porra nenhuma desse filme. Que inferno de filme do Nolan, meu. Aí eu falei, vamos parar? Ela falou, vamos. Aí fomos lá e parei. Aí eu falei, obrigado, São Dani. por me livrar dessas amarras. Porque, cara, era insuportável. É como o Fer falou, você vai pegar uns livros um pouco mais pesados, assim, você já tá com uma certa estafa mental, sabe? Que, tipo, já existe muita... Você já tá, tipo, sendo confrontado diariamente com muita coisa. É Twitter, é notícia, é você, sabe, se preocupando porque sua mãe resolveu que vai sair pro carteado de quinta com as amigas pra tomar, sei lá o que. Cara, o que você vai fazer na rua? Volta pra casa. É, tipo, o tempo todo esse tipo de coisa. E aí, meu, aí se chega lá, vai colocar um filme que é tipo, dá um nó na cabeça. Cara, até eu também. Eu assisti 30 minutos de Tenet e parei daquela porra lá. É que a gente que produz conteúdo, a gente tem aquela tendência de não, vamos até o final, vamos até o final. Até, tipo, geralmente tem aquela coisa, pô, não, pra quem acompanha muito a cabine de imprensa, tem aquele respeito com a obra, não, vou respeitar a obra, vou assistir. Hoje em dia, meu amigo, se eu tô em 20 minutos, o negócio me pegou, eu saio. Livro, eu li 10 páginas, cara, não tá indo, desisto, cara, não tô obrigado. E às vezes, tipo, já aconteceu de eu estar assistindo um filme, eu falei, mano, não tá rolando. Eu deixo pra lá, vou fazer outra coisa, depois de 2 dias eu volto pro filme e o filme é maravilhoso. Sim. Então, eu tô nesse exercício de desapego geral. Cara. Sério. É bom ter esse pensamento. Eu tô evitando até ver série, porque eu sei que a série ela demanda um investimento de tempo maior em tudo. Então, se eu tô vendo uma série, eu senti que não tá me pegando, teve uma série que eu assisti no Netflix, alguma coisa assim, tipo, tava à toa, vou ver um episódio. E eu vi cara, não bateu, esquece, cara, não vou ver outro não. E tá lá, se um dia, de repente, tiver um dia chuvoso aqui, eu não puder andar de bicicleta, eu vou pegar pra assistir. Mas eu tô nesse exercício de desapego, assim, de não ficar pegado, não me sentir obrigado ao filme que todo mundo tá vendo. Eu tenho que ver. Não tenho que ver não, sabe? Todo mundo tá fazendo os filmes do... O plano sequência, a gente veio desde o mês passado. Pô, vamos gravar sobre o Oscar? De repente a gente chegou, alguém tá empolgado pra falar sobre o Oscar? Não. Então não vamos gravar não. Não é obrigado a gravar. Exato, é isso aí. Eu acho que é isso que o Rafa falou também, né? A gente já fica nessa cobrança diária de todos os dias, se preocupando com tudo ao nosso redor. Com a nossa saúde, com a nossa família, com a nossa saúde mental, com o nosso trabalho. E se a gente ficar se cobrando pra, putz, eu tenho que terminar esse filme que eu não quero ver, cara, onde a gente vai chegar? Sabe? Se a gente não tiver esse filtro, assim, a gente vai estar 24 horas por dia literalmente se cobrando, sabe? Não, isso vale pra filmes e vale pra tudo. O Dan falou que no começo ele fez muito de cursos e tudo. Isso é um negócio que no começo também eu tinha. Falar, pô, agora que eu vou ter mais tempo, cara, eu vou aprender Python, eu vou aprender linguagem de computação, eu vou aprender japonês, eu vou, sabe? E não, cara, calma. Sabe? Você não precisa aprender tudo. Tipo, então, pô, agora que eu tô com mais tempo, vou aprender a tocar violão, vou montar uma banda de rock. Não, cara, menos, sabe? Eu não me obrigo, eu não tô me obrigando a aprender mais, a sair da pandemia, vou sair da pandemia com conhecimento. Não, cara, não tô com essa cabeça. Eu vou sair da pandemia um Elon Musk e com o corpo do The Rock. É tipo isso. O Dani falou desse ponto aí do exercício. No começo eu tava assim também. Eu tava todos os dias treinando em casa. E vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou suar. Óbvio que isso é extremamente importante, o exercício físico. Mas eu estava me cobrando dessa coisa da forma física. Eu falei, não, vou sair melhor, não sei o quê. Não, foi chegando um momento que assim, eu tava querendo comer um brownie numa sexta-noite lotado de Nutella.
Entendeu? E dane-se, eu não vou ficar pensando, se eu comer esse brownie aqui, não sei o quê. Não, eu vou dar uma engordada. Tipo, gente, pelo amor de Deus, assim, não dá. Mas eu acho que existia... E a questão de respeitar o seu momento, né? Tipo, por exemplo, eu fiz os cursos lá e eu tava animado e eu tava querendo fazer. Tem um que, inclusive, que eu fiz no começo que eu já ia fazer de qualquer jeito. Tipo, antes eu tinha me matriculado, antes de saber que ia ter pandemia, ele já era online. Então, meio que eu entrei na onda, mas realmente teve um ponto que eu falei, foda-se, agora não tem mais e não vou fazer mais. Mas também é isso, tem jeito, eu acho que também, sei lá, tipo, essa coisa de encontrar um curso ou o que fazer, ou o que não fazer, é de acordo com o seu momento. E aí, tanto pro cozinhar, quanto pra yoga, quanto pro exercício, quanto pro filme, você vai aproveitar muito melhor se você estiver sentindo na vibe de fazer aquilo mesmo. Exatamente. Você encontrar o seu ritmo. E também uma coisa que me ajuda muito é criar uma rotina diária, assim. Às vezes pode ser uma rotina idiota, ou não. Eu tô trabalhando, normal. Então a minha rotina pouco alterou. Mas o que eu tento fazer, por exemplo, final de semana, é criar uma rotina. Pô, eu vou acordar. Vou acordar. Vou fazer o quê? Limpar o quintal? Passear com o cachorro? Arrumar a casa? Preparar a comida para fazer o almoço? À noite, pô, o que eu vou fazer? É criar uma rotina. Porque você criando uma rotina, eu acho que você sente menos esse peso de, pô, eu preciso procurar o que fazer, porque parado eu não vou ficar. Ou, de repente, você assumir que você pode ficar parado, você se permitir o nadismo. Agora o que eu vou fazer? Nada. E tudo bem com você mesmo. Sentar no sofá, deitar na cama e ficar, hoje eu vou tirar um momento pra fazer absolutamente nada. Isso, pra mim, isso é muito bom. Às vezes é muito difícil pra mim fazer isso. É muito difícil. A minha terapeuta, ela fala, se permita não fazer nada. Você não precisa ficar com a sua cabeça produzindo não, eu preciso ler, sabe? Eu preciso saber o que tá acontecendo, eu preciso produzir, eu preciso agregar conhecimento. Não. Tire um momento pra você falar, esse momento não vou fazer absolutamente nada. Às vezes você coloca ali uma musiquinha, mas uma musiquinha assim, tipo, sabe aquela musiquinha de fundo, aquela Alpha FM, deixa lá no fundo, sabe? Se desliga por um tempo, que eu acho que esse exercício que vai fazer com que a gente se reconecte conosco mesmo e que a gente consiga entender nosso ritmo. Pô, de repente você começa a pensar, talvez eu esteja num ritmo muito acelerado, eu vou acelerar um pouquinho, ou, não consegui encontrar o que fazer, então vamos tentar organizar uma rotina pra gente, uma rotina de estudo, uma rotina de leitura, uma rotina de exercício, uma rotina de um dia específico para falar com os meus parentes, com a minha mãe, com meu pai, com os meus amigos, porque eu acho que nessa rotina que a gente cria, a gente sente muito menos o peso e a responsabilidade de produzir alguma coisa. Isso é interessante, né, Fer, que você tá falando, porque assim, vamos pensar aqui de uma maneira filosófica, essa pandemia obrigou a gente a se fechar, né? Tipo, a pandemia é isso, é tipo, fica cada um em casa, você se fecha no seu núcleo familiar ali, fica isolado e tal, então a gente teve que aprender a conviver também com a gente, né? Isso foi bom no sentido de que a gente teve que começar a se observar também, observar qual que é o meu limite, o que eu gosto, o que eu não gosto, até onde eu vou. Então, tipo, ela trouxe essa reflexão, ela impôs essa reflexão. Agora, o lado ruim é que justamente foi imposto, né? A gente teve que realmente engolir isso, a forceps ali, tipo, tentar fazer esse negócio funcionar de algum jeito. E aprender a fazer isso, né? Isso acabou com a nossa cabeça. Eu até ia fazer uma brincadeira aqui, que tipo, eu comecei a pandemia pensando que eu ia sair o The Rock e provavelmente vou sair o Jack Black, tá ligado? Tamo junto. Mas eu acho que é isso. Tipo, se você tá aí, você tá sentindo que é o seu momento de, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar disso, vou fazer meus estudos e tal. Cara, é o seu momento, mas mais do que nunca é importante esse período de vou me respeitar, vou me entender, vou me respeitar. A hora que eu tiver triste, não sei o quê, eu vou
pro meu quarto, vou me fechar lá e tal. Eu acho que aqui também a gente já meio que passou por isso, né? De, vou dar um tempo aqui das redes sociais, vou me desconectar um pouco, porque é muita coisa, é muito pesado o tempo todo. Você tá ali, sabe, sendo bombardeado com aquelas informações e a galera, e você só fica vendo, puta, injustiça. Então a gente fica nessa coisa e tipo, e aí? Será que a gente aguenta tudo isso? É uma pancada, né? Acho que respeitar os nossos limites e não se obrigar a fazer nada, né? O Fernando falou dessa dificuldade que ele tem quando vão praticar o nadismo, assim. Eu tenho muito disso. Hoje mesmo foi feriado e aí eu tava deitada no sofá. Eu tinha feito tudo, assim, coisas básicas de casa, né? Você lava uma louça e tal. E eu tava sentada no sofá jogando no celular. E eu pensei, cara, eu tô fazendo nada. Mas, tipo, e me culpei por 2 segundos, sabe? Tipo, eu tô jogando no celular. Mas, tipo, e daí? É feriado, é o meu direito não fazer nada. Existe muito essa dificuldade. Eu acho que até antes da pandemia eu tinha muito isso. Mas você trabalha insanamente de segunda a sexta ali. Chega no sábado que você quer ficar deitado e você fica, cara, será que eu tô esquecendo de fazer alguma coisa? Sim. Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Porque acho que a gente se cobra tanto, né, na nossa vida, que quando a gente se deixa fluir ali pelo nadismo, a gente fica meio preocupado se tá faltando alguma coisa, né? Isso é muito ruim. Até o final dessa história. Ser ou não ser. Hey, brothers! Você sabe que pra mim funciona muito isso que o Fer falou também, de marcar. Então, por exemplo, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: final de semana é o dia do meu nada, entendeu? Eu vou fazer aquilo que eu tô a fim de fazer. Se eu quiser ficar deitado no sofá o dia inteiro, vou ficar. Durante a semana, eu falo assim, não, durante a semana eu até estico um pouco mais a corda, sabe? Se precisar ficar até mais tarde, vou trabalhar à noite, não sei o que, não me importo, beleza. Vou lá, faço um horário muito louco e tal, e beleza. Agora, eu coloquei assim pra mim, não, no final de semana vai ser o dia que eu vou aqui não fazer nada. Não à toa, um dos meus... Aí eu vou até recomendar para vocês, se vocês não tiverem, mas uma das minhas aquisições nessa pandemia foi o Jaime. E o Jaime é o meu robô aspirador. Olha! Você falou do Jaime pra mim, eu fiquei com inveja, confesso. Cara, o Jaime entrou na minha vida e eu não me vejo mais sem o Jaime na minha vida. O Jaime é incrível. Então, e eu ainda vou nele. Ele tem um aplicativo que eu vou lá, consigo marcar lá, ó, Jaime, 2 vezes por semana você aspira aí as coisas pra mim. Aí ele vai, aspira, depois eu vou lá, dou um trato nele, limpo as rodinhas, tiro poeira, entendeu? Eu faço um carinho. Cara, foi ótimo. Cara, é assim, eu também tive uma aquisição que mudou minha vida nessa pandemia, que foi a minha Air Fryer. Sensacional. Eu entrei porque eu entrei pra seita, entrei. Também tô disposto a converter muita gente ainda. Cara, e é uma maravilha, bicho. É uma maravilha. Eu pego assim, boto ali os meus negocinhos, programo lá, esqueço do mundo, vou lá brincar com as minhas cachorras. Quando eu ouço o barulhinho, tá lá, crocante, cheiroso. Eu entrei pra seita também, viu? No meio da pandemia, eu relutei muito com a Airfryer. Eu relutei, falei, não, eu tenho outras coisas pra comprar. Aí chegou no meio da pandemia, e eu não sou bem você, Fernando, eu tenho uma preguiça séria de cozinhar, assim, eu sou bem chata pra cozinha. E aí eu falei, quer saber, isso vai facilitar a minha vida. Cara, assim, hoje eu olho pra ela e falo, meu Deus, obrigada por você existir, sabe? Eu converso com ela é incrível. Cara, incrível. Vendam as suas roupas, mas comprem uma Airfryer. Exato. Eu preciso falar dar uma outra dica também muito importante, gente. Pra quem trabalha em casa, né, assim, pra quem realmente fica em casa mesmo, e enfim, porque quem tem que trabalhar acaba provavelmente pondo um sapato e tal. Pra quem fica em casa, se você fica, geralmente, vocês ficam como? De Havaiana? Havaiana. Eu fiquei de pantufa. Enfim, ela tende a ressecar demais o pé. Pelo menos o meu tava muito ressecado.
Gente, chinelo ou de couro ou de tecido. Então, no caso da pantufa, funciona. Eu comprei um chinelo desses, que é quase a equivalente havaiana, mas é dessas, sei lá, que tem coisa de couro, né? Acho que é da Mr. Cat, no caso. E é um tecidinho, meio que um corinho e tal. E a borracha é só no coisa. Cara, nem faz muito tempo, faz poucos dias que eu tô usando, faz toda a diferença. Se seu pé tiver ressecado, isso for um incômodo pra você. Obviamente, se não for, tudo bem. Dan, eu cresci jogando bola descalço na rua de asfalto, cara. O meu pé, eu descalço, parece que eu tô cavalgando. Eu acho que não vai resolver no meu caso. Entendi. Mas pra quem tem tipo coisa com, sei lá, o pé fica meio... Porque a borracha dá uma ressecada. Se isso for um problema, chinelo de couro resolve tudo. Se eu quero andar sem fazer barulho em casa, eu ponho o calçado. Eu sou o contrário. Eu boto um sapato que é pra não fazer barulho. Porque se eu andar descalço, é tac, 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 tac. E falando dessas coisas de investimento, assim, né? Uma das coisas também que eu relutei muito, que eu acreditava, como todos nós acreditávamos, que a pandemia ia durar 15 dias, essa coisa do home office, eu falei, não vou investir numa mesa, nem numa cadeira. Cara, assim, deu um ano, tava eu investindo em cadeira, em mesa pra montar um escritóriozinho, porque não tava dando mais, sabe? E aí eu fiquei pensando o quanto, né? Todo mundo relutou, né? Todo mundo falou, não, vai ser 15 dias, a gente vai ficar aqui trabalhando mesmo. Eu tava trabalhando numa mesa que eu tinha, com uma cadeira horrível que eu tinha. Eu falei, não, cara, eu tive que investir. Então também, uma das compras mais inteligentes aí depois da Airfry foram a mesa e a cadeira, porque assim, conforto, depois de um ano a gente não sabe quando a gente vai voltar pro escritório. Pelo menos já tá aqui garantido. E é aquilo, né? A gente vai gastando com essas coisas todo o dinheiro que não gastou em cerveja, em ônibus ou gasolina. É verdade. Sim. Cara, não, isso é verdade. Cara, eu tenho um controle financeiro muito rígido, assim. E aí eu fui começando a calcular o quanto que eu economizei com saída à noite, com bar e com restaurante. É absurdo, cara. Aí eu comecei a pensar, caramba, como eu... É por isso que eu tô lascado desse jeito, né, cara? Eu gastava tanto com besteira. Não com besteira, né? Eu gastava tanto com coisa que eu nem via onde ia o dinheiro. E agora eu tô vendo, falei, realmente, cara, eu gastava muito saindo fora. E aqui em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, mas aqui em São Paulo o negócio é um nível, cara. Tipo, que com 30 contos você mal compra um hot dog, cara. É muito caro. Sim. Então, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado pra também não deixar de ter as pequenos prazeres da vida. Não virar um avarento, quando for né? possível, né? O que eu faço agora, isso é um exercício que eu venho fazendo de um tempo, assim, se eu gosto de um negócio, se eu aprecio aquela comida, primeiro, eu tento reproduzir em casa. Deu pra reproduzir? Show. Não deu? Aí tem que pagar, não tem jeito. Uhum. Mas acho que é investir no conforto também, né? Porque é isso, a gente já tá num momento tão ruim, aí eu investi no conforto para trabalhar, eu investi, comprei vários travesseiros novos, entendeu? Eu falei, vou investir no meu conforto. Eu tô trabalhando muito, então assim, vou dormir bem, vou trabalhar bem, sabe? Vou comer bem. Uma outra dica também que pra mim me ajudou muito, bastante, assim, é mexer na casa, mas eu falo, não é comprar móveis novos, às vezes é mudar o cômodo de lugar, é mudar o layout da sua casa, a organização dela e pintar. Cara, eu pintei o meu quarto, assim, deu um trabalho, verdade, mas depois foi uma alegria, tipo, eu dormia melhor, cara, porque meu quarto tava pintadinho, tava bonitinho. Então, às vezes, essas coisinhas, esses pequenos prazeres da vida adulta, como diria Cida, é muito real. É meio clichêzão, mas é muito real, cara. É real. Você pintar, você dar uma mudada, às vezes não quer muito dinheiro numa reforma, às vezes você trocar um lustre, você comprar um lustre diferente, uma decoraçãozinha, sabe? Agora eu tô investindo naquelas suculentas, naquelas plantinhas, porque pra planta eu sou muito ruim. Não precisa ser alguma coisa que eu sei que não vai morrer. Então, é quase uma planta autossuficiente, né? Então eu tô pegando essas plantinhas e tô espalhando assim pela casa. Eu não sei se você faz isso, mas eu percebi que eu tenho feito isso, que é assim, ó, depois que eu faço alguma coisa em casa, cara, eu fico namorando aquele negócio, sabe? Eu fico alisando, cara. Nossa, eu fico apaixonado pelo negócio. Cara, eu coloquei, olha que coisa boba, não sei aí, né, mas pode ser uma boa dica também pro pessoal. A minha esposa, ela tá trabalhando, né? Ela não parou de trabalhar em tempo algum durante a pandemia e tudo mais. E o que a gente fez? A gente comprou
pra ela, porque ela trabalha inclusive na área de saúde e tal. Então a gente comprou pra ela, tipo, essas máscaras PFF2, né? Sim. E aí tava ficando caro, né? Porque as máscaras são caras e tudo mais. Aí a gente, depois de um tempo, a gente descobriu que a máscara você consegue reutilizar, fica reutilizando ela e tal. Então, se você usar uma máscara por semana, ela dura mais tempo e tal. E aí, beleza. Então, a gente pegou e separou 7 máscaras PFF2 e tava aqui em casa essas máscaras. Só que daí, onde colocar essas máscaras? Porque elas não podem também ficar encostando nas coisas e tal, elas têm que ficar meio isoladas, né? Aí a gente comprou uns ganchinhos que vinha tipo com uma 3M atrás, assim, colocamos na parede, só que, foi ficando aquela montoeira de máscara na parede. Aí eu fui no Mercado Livre ali e tal, encontrei uma prateleirinha que tinha exatamente 7 ganchinhos embaixo, assim, 7, perfeito. De ferro, madeira e tal. Comprei, instalei essa prateleirinha do lado da porta, agora fica ali as 7 máscaras penduradinhas e agora eu passo por ali e eu fico namorando aquele negócio. Coloquei um Snoopy ali em cima, pendurei um quadro do Telecine do lado, deixei tudo bonitinho assim, agora tem uma plantinha. Falei, eu passo aquele cantinho ali, agora eu fico namorando ele, sabe, o orgulho. Sim, vira uma coisa especial mesmo, né? Tipo, vira uma produção sua, assim. Aqui em casa o que eu fiz foi colocar uma prateleirinha também. E aí virou o meu xodó. Eu coloco uns quadros, coloco livros, e já muda o ambiente. Às vezes, é o que o Fer falou, você pinta uma parede, aquilo muda, né? Dá uma cor pra sua casa, você entra, você fica orgulhoso de ter feito aquilo. É muito gostoso, cara. São hábitos que a gente foi adquirindo, né? Isso que é mais louco com essa pandemia. Tem uma coisa na pandemia que eu fico pensando, porque eu tenho 2 sobrinhas pequenas, né? A minha sobrinha mais velha tem 7 anos, a outra tem 2. E assim, a de 2 ainda não tá reparando muito, né, em tudo que tá acontecendo e tal. O que a gente reparou, por exemplo, com a minha sobrinha de 2, foi assim, quando eu ia ver assim, ela, e eu chegava de máscara, ela se assustava, sabe? Porque ela tava convivendo com os pais, e de repente chega um ser ali, que ela não tá tendo convívio, de máscara, óculos, sabe assim? Tipo, é um alien, né? Bom, aí essa sobrinha não tá sentindo tanto. Agora, a sobrinha de 7 anos, ela já tava na escola, tava sendo alfabetizada e tal. Então é um negócio que eu fico meio, caraca, como que essa geração vai ficar, sabe? O que vai ser dessa geração e tal? Mas ao mesmo tempo, a gente vê que eles estão adquirindo também hábitos que, tipo, a gente não viveu isso, sabe? A gente por nós mesmos já vamos criar alguns hábitos que eu acho que podem perdurar durante o tempo. Por exemplo, uma das coisas que pra mim vão perdurar é, tipo, eu passei a entrar em casa sem tênis. Era um negócio que eu não fazia. Eu sempre tava de tênis. Aí, eu parei, comecei a deixar o tênis fora de casa. Eu achei uma maravilha. Menos trabalho pro Jaime, menos trabalho pra mim. O Jaime agradece. O Jaime agradece. Não fica entrando tanta poeira e tal. Cara, é excelente, fez todo sentido os orientais, sabe? Que não entram de tênis em casa. Então, tipo, são hábitos que você vai adquirindo, que você pode levar, né? Tipo, o próprio uso de máscara e tal. É muito real. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não vou conseguir tão cedo e que nunca mais eu vou conseguir entrar num ônibus sem máscara, eu acho. No metrô sem máscara. É verdade. Eu acho que essas coisas assim, na rua, talvez, possivelmente normal mercado, mas um metrô, um ônibus, cara, eu acho que eu vou andar com uma máscarazinha assim na bolsa, na mochila, o que for, e entrou no ônibus, você vai colocar, porque eu acho assim, eu vou citar o meu caso, assim, uma casa aleatória. E todo ano eu tenho muito problema com rinite e sinusite. Eu tenho, assim, eu fico mal todo ano, assim, mal de verdade, mal de ficar de cama, febre. Todo ano eu tenho isso. Desde março do ano passado, desde antes de março do ano passado, né? Tô há mais de um ano e meio sem ficar ruim, cara. Sem ter uma tosse, um espirro, uma febre. Verdade, falei, cara. Eu ia comentar exatamente isso, porque
desde que começou a pandemia, assim, esse costume da máscara, eu não peguei um resfriado. E eu era a pessoa que ficava resfriada o tempo todo, sabe? Sério? Olha, isso é novo pra mim. Isso eu não conhecia. Então, Juro. pra você, o negacionista, que tá aqui até agora, máscara funciona assim, sua anta. Viu? Você viu só? Aprendeu? Estou falando com você mesmo. Mas eu acho que é um costume mesmo a se levar, né? No Japão eles têm muito esse costume, né? Eu acho que é uma questão de respeito. Às vezes você entra no ônibus, eu vou falar antes da pandemia, tá? Você entrava no ônibus, às vezes você estava gripado ou outro estava gripado. Não existia esse respeito, né? As pessoas estão ali gripadas e é muito mais comum as pessoas adoecerem por causa disso. Então, eu acho que é trazer esse costume mesmo pra vida. Se você está gripado, principalmente, quando acabar essa pandemia, poxa, coloca a máscara, sabe? Não passe isso pras pessoas, porque é chato, né? Então, acho que é um costume que a gente tem que levar, assim. Um hábito que eu tinha que é nojento. Hoje eu vejo quão nojento é. Assim, eu fazia assim, tipo, nem ligava. Sabe quando você vai no mercado, essa colinha daquela enrolada, você dá aquela passadinha de língua de dedo na língua, assim, é verdade, pra abrir, né? Isso de olho fechado. Hoje eu vejo quão nojento é. Cara, é muito nojento fazer isso. Não façam isso nunca mais nas suas vidas. Mas eu fazia. Então, eu mudei muito desses hábitos de higiene que, pra mim, era, sei lá, eu tô gripado, eu cumprimentava as pessoas. Cara, é muito errado isso. Porque você é uma falta de amor pra com a pessoa. Porque você vai passar sua gripe pra ela. Você vai passar sua gripe pela mão, você beijava, você abraçava, você cumprimentava. Então, algumas coisas que eram tão básicas, né? Algumas coisas eu acho que eu vou acabar levando mesmo pós-pandemia, porque, tô mais de um ano sem dar um espirro. Pô, que bênção. Cara, sensacional isso. Um cara que tem rinite, sinusite. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui pra gente dar dicas pra você. A gente já deu algumas aqui, né? Já falamos algumas aqui pra vocês, mas é sempre bom a gente vir com alguma coisa nova aqui pra que você possa aproveitar melhor a sua semana. Tenho falado aqui, né, Dani, que esse virou um dos quadros mais importantes do podcast Cinemação, não foi, Dani? Nos últimos tempos? Não sei por quê. Ué, porque é o momento que a gente faz as pessoas aproveitarem seus dias, relaxarem. Ah, sim, tá. Foda, veio quicando essa. Veio. Ele falou, eu falei, ele tem falado, porque não lembro de você ter falado. Quebrou totalmente a magia do podcast. Quebrou. O ouvinte pensa, pô, o pessoal é bem. O pessoal é ensaiado, né? Pois é. Mas vamos lá, dessa vez eu vou começar aqui com o plano detalhe. Eu trouxe 2 planos de detalhes para vocês. São 2 planos de detalhes que eu acho que... Um é para dar uma relaxada. O primeiro é o seguinte. Descobri recentemente um perfil lá no Instagram que é do KB. Ele é um italiano. Se escreve KHABY00. O cara já está com 3 milhões de seguidores no Instagram. E, cara, os vídeos dele são muito, muito bons. Ele é um cara que ele fica tirando sarro desses vídeos tipo de TikTok e tal que aparece. Cara, eu sei quem é. Sabe quem é? Cara, é maravilhoso. Eu sei também, ele é incrível. Ele é incrível, ele faz umas caras assim, tipo, de tão óbvio. Tipo, aparece o cara tentando colocar pegar um líquido e colocar num pote com uma concha, só que a concha invertida. Aí o cara fica tentando colocar, não consegue. Aí o cara vai, pega 2 conchas, passa uma fita isolante nela ali e consegue colocar. Aí corta pra ele tá com uma cara de tipo, caralho, vocês são tão idiotas. E aí,
A da pessoa cortando banana é muito boa, cara. É muito boa, cara. E eu caí nesse canal dele, mas eu fiquei vendo um atrás do outro, porque eu achei muito bom. As reações dele, a cara dele é muito, muito bom. Então fica essa dica, né, pra você seguir esse perfil. Ele vira e mexe, faz também outros vídeos ali também, tirando o sarro. Um cara super simpático, assim, ele tem um carisma. E essa cara dele de idiota, assim, é a mais perfeita de todas. Então fica essa dica desse perfil no Instagram. E meu outro plano de detalhe aqui é o seguinte: tem um podcast que as pessoas já devem conhecer e tal, se não conhecem fica essa dica, que é o podcast O Lado B do Rio. E recentemente eles fizeram uma entrevista no podcast 189 com o Marcelo Freixo. É um papo bem solto, assim. Como é um podcast muito independente, eles falam muito disso. Logo no começo do podcast eles já falam, né, da importância de se ter veículos independentes e tudo mais. Então eles recebem o Marcelo Freixo ali, e aí nessa entrevista eles batem um papo com o Marcelo Freixo sobre tudo, sobre a situação dele dentro do PSOL, sobre a situação dele na Câmara dos Deputados, sobre ele concorrer ou não ao governo do Rio, e mais pro final do podcast ele também fala sobre o caso da Marielle, né? Então é muito interessante, assim, você vê o Freixo dando uma aula, né? Eu sou fã do Freixo, o jeito que ele fala, como ele se expressa, como ele explica as coisas, eu fico encantado, assim, como é um cara preparado, e realmente torço muito para que em 2022 ele consiga mostrar ainda mais, né, o seu talento. Muito radical ele, Rafa. Muito radical. O pessoal acha radical porque a pessoa fala que tem que, sei lá, né? Direitos humanos. Sim. Radical. Tem que ter casa, radical. Pois é, fica essa dica desse podcast, porque essa entrevista dele tá sensacional. Então esses dois planos detalhes, né? Perfil no Instagram e podcast. Lembrando você, né, ouvinte do podcast do Cinemação, que links estarão aqui no post desse podcast. Então, não pegou alguma coisa, quer clicar aí direto porque a gente tá indicando, tá tudo aqui no post desse podcast. Beleza? Também você, o que você trouxe de bom aí pra gente de plano detalhe? Bom, eu também trouxe 2 planos detalhes hoje. E falando dessa coisa mais leve, eu tô consumindo muita coisa boba, muita coisa que faz rir, desligar o cérebro, como a gente já comentou aqui. Então, a minha primeira dica hoje é a série Crashing. Ela tá na Netflix e ela foi criada pela Phoebe Waller-Bridge, que é a mesma criadora de Fleabag, aí, que foi um estouro no mundo. E ela tem essa série que ela criou um pouquinho antes de Fleabag, se não me engano, ela é 2016. E é uma série que tem 6 episódios, se não me engano. E é uma série muito leve, que acompanha um grupo de pessoas ali que moram num hospital abandonado. E a Phoebe faz uma das amigas que chegam ali e meio que muda a rotina da galera, sabe? Então, assim, cada episódio tem 20 a 30 minutos. É bem bobinha, bem divertida no estilo Phoebe Waller-Bridge, assim. Então, quem gostou de Fleabag vai gostar bastante, vai dar muita risada aí com a série. Você mata em uma noite, assim, um dia. Então, é bem tranquila. Legal. E o meu segundo é o podcast Não Inviabilize, assim. Ele deu uma estourada recentemente. Muito bom. É muito bom, né? Cara, E ele foi feito pela Déia Freitas e ela vai contando. Todo mundo gosta de fofoca, né? Então ela vai recebendo histórias das pessoas e vai contando essas histórias. E aí ela troca nomes, ela troca regiões e tal, mas ela vai contando tudo o que aconteceu. Então tem histórias de gente que passou a perna no namorado, tem história de traição, enfim, é uma grande fofocada ali, que varia também os episódios aí de 20 a 30, 40 minutos. Mas é bom pra você dar uma relaxada, você dar boas risadas, assim. Ela é super carismática, super querida. Muito. Né? Então acho que é uma dica assim eu gosto muito de ouvir enquanto eu tô lavando uma louça, tomando banho. Então acho que é uma dica boa aí pra vocês darem risada. Dá vontade de mandar alguma história minha pra lá. Eu tenho muitas histórias. Você não tá entendendo o tanto de histórias que eu tenho, assim. E o legal é que ela divide, né? Então ela tem o picolé de limão, que são essas histórias de traição, de passar a perna ali um no outro. E ela tem outros quadros, tem Amor nas Redes, que conta histórias de amor que aconteceram. Ela resgata animais, então também ela tem histórias de animais. Assim, realmente uma contadora de histórias, então é muito divertida. Assim. Eu gostei muito do jeito que ela fala, né? Porque ela tem um jeito muito próprio de falar. E é tipo esse, viu? Vou te contar um negócio aqui, né? Exato. Não, e é muito legal. É bem uma fofoca. E ela começa a rir antes mesmo de contar as coisas. É muito bom isso.
ela é maravilhosa, assim, então acho que super vale a pena, sabe, pra passar o tempo. Então fica aí a dica, a série Crashing e o podcast Não Inviabiliza. Muito bem, demais aí essas dicas. E você, Fer, o que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Beleza. Antes de dar minhas dicas, eu queria pedir um favor para cada um que chegou até aqui, que assim que possível, pegue o seu celular, mande uma mensagem para aquele seu amigo, para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, para sua filha, para quem for, e pergunte se essa pessoa está bem, uma pergunta mesmo, tipo, está bem, real, tá podendo conversar? Isso, ótimo. Porque eu acho que isso pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, a gente começar a fazer disso um hábito mais frequente, né? Perguntar para as pessoas se elas estão bem, acho que é algo importante, que foi basicamente o exercício que a gente fez aqui hoje e gerou esse papo tão maravilhoso. Demais, então, ótimo. Só isso daí. Boa. E eu quero dar, na verdade são duas que vão estar interligadas, então vamos lá. Um é o app chamado Moises, é um app de música, então o que acontece? Você baixa esse app, ele tem um site também que é Moisés, né? Moises.ai, que você pega uma música, importa essa música lá no seu aplicativo, no seu site, você pode pegar o link do YouTube, desde que o link seja aberto, e ele vai separar as faixas dessa música. Então você vai separar a guitarra, da voz, da bateria e do baixo. O plano gratuito permite essas 4. E aí você vai tocando, a pessoa que toca violão, guitarra, bateria, ou só quer cantar, vira tipo um karaokê. Você tira a voz, vai ter o instrumental e você vai cantar em cima. Você tá me zoando. E funciona muito bem, cara. Funciona pra caramba. Caraca! Ou vai no site, o Moisés, né? Moises.ai. É maravilhoso, cara. Eu tô tocando demais. Foi isso que me deu gatilho pra voltar a tocar violão. Então você importa lá as músicas, tem um plano gratuito, que dá pra se divertir bastante, e tem um plano pago que também não é tão caro assim. Mas, cara, vai dar pra se divertir a full, e eu tô usando demais. Tô usando várias músicas, tô botando lá e aí eu vou tirando a base, às vezes eu tiro a bateria, deixo pra fazer uma coisa mais acústica, deixo só o instrumental e fico cantando horrivelmente por cima. É diversão. Caraca, que inacreditável. Finalmente eu vou poder fazer parte de Hamilton. Real, cara, funciona. Você joga lá e vai passando a batida e você vai cantando em cima. Porra, que louco. Bom. E a minha segunda dica também é musical. É um álbum que o Leandro, lá do Plano Sequência, que me indicou, que é de um cara chamado Matheus Fazendo Rock. O nome é isso mesmo, Matheus Fazendo Rock. Ele é um rapaz de 26 anos, do Ceará, maravilhoso. O nome do álbum é Rolê nas Suínas. Foi de 2020. Ele fala que é um chamado rock de favela. E é um som assim, tipo, cheio de influências, mistura rap com grunge, com funk. Cara, é maravilhoso. Você nem como descrever. E tem uma música chamada Melô do Djavan. E tem um trecho que fala assim, jogo meus problemas todos pelo ralo de manhã, mas não tenho dinheiro para gravar meu som, Djavan. Faço como posso, quase que não posso, faço mesmo assim. Cara, é brilhante, assim, tipo, foi a melhor coisa que eu ouvi no ano passado, eu descobri esse ano, mas do ano passado a melhor coisa que eu ouvi. Rolê nas Suínas, do Matheus Fazendo Rock. Cara, sensacional. Muito bom, Fer. Já tô fazendo meu cadastramento aqui no Moises. Fiquei maravilhoso, cara. É muito... Eu fiquei impressionado como isso daí demorou pra chegar pra mim. Pois muito bom. Pois é. Eu fiquei sabendo agora, ó. Demorou mais pra mim do que pra você. Vamos espalhar a palavra. Pois é. Sensacional. Dan, vamos fechar esse plano de detalhe. Você tá vendo que esse plano de detalhe dessa edição aqui tá em alto nível, hein, Dani? Tá. Eu vou tentar, vamos lá. Acho que eu consigo. Mas eu vou, sei lá, tipo, 2 extremos, assim, né? Porque minha primeira dica, temática, tem a ver com o que a gente conversou hoje no podcast, tem a ver com todo esse papo. Ontem, antes da gente gravar, né, eu vi um artigo, compartilharam e tal, no The New York Times, falando sobre, um psicólogo americano falando sobre o conceito de languishing. Daí eu falei, nossa, tem tudo a ver com o tema. Eu até ia comentar ao longo da conversa, acho que um coube e tal, e tudo bem. Então eu queria indicar que saiu esse artigo, esse cara explica, né, o que a maioria das pessoas está vivendo, que ele basicamente fala que existe tipo a felicidade extrema, a felicidade num alto nível, na outra ponta
a depressão e o que a maioria das pessoas está vivendo, né, depois de tanto tempo de pandemia, de afastamento e tal, é o que ele chama de languishing. E aí, assim, além do artigo no The New York Times, saiu também no Globo, né, uma tradução. Eu vi hoje essa tradução que é, enfim, é o mesmo artigo traduzido para o português, chamado de Estamos Definhando, afirma psicólogo, sobre saúde mental na pandemia. Então, quem quiser ler em português, ele tá disponível já essa tradução, tanto o New York Times quanto o Globo tem paywall, enfim, né? Cada um que se vire, porque tem... Give your jumps. Dê seus pulos. A não ser que você não tenha lido outros artigos, daí você entra lá e acessa numa boa. E eu vou indicar, para todo mundo se divertir, um filme que eu citei até também, que é o Amor e Monstros, que eu assisti, que é divertidíssimo, que é um filme que surpreende. Ninguém esperava nada desse filme, né? Tipo, você fala, beleza, filme uma bobagem, mas é uma bobagem muito boa. Então, é um filme bom e ele tem tudo a ver com essa coisa de relaxar, ver um negócio que é à toa, mas ao mesmo tempo tem uma vibe boa, tem cachorro, né? Ter cachorro já ajuda muito o filme. Porra! Mas tem tudo, assim, ele foi um filme muito divertido mesmo, assim, muito bom, tudo muito bem pensado, o mundo que eles criaram, né, de pós-apocalíptico, assim, e tal. Tem aquela pegada meio Zumbilândia, mas não tem nada a ver, tem o seu próprio estilo, o seu próprio jeito. E, enfim, é isso. Amor e Monstros, lá da Netflix mesmo. Quem não viu, veja, vale a pena mesmo, não é só um filme bobo com o cara do Maze Runner. Bom, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 410, tivemos aqui esse papo delicioso, maravilhoso aqui com os nossos amigos Fer e Tami. Espero que você, né, ouvinte que esteja aí, tenha gostado. Se gostou, né, manda aquele comentário falando, façam mais, chama mais a Tami, chama mais o Fer e tal. Manda aquele comentário pra gente conseguir estruturar ainda mais aqui, né, o conteúdo que a gente tá produzindo pra vocês. Queria agradecer aqui a presença da Tami mais uma vez. Tami, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por vir trocar essa ideia. Você sabe que a gente adora quando você está aqui. Queria também que você deixasse, né, o convite aí para quem quiser acompanhar os seus trabalhos, onde te encontra, rede social e tudo mais. Claro, gente, obrigada. Eu que adoro estar aqui com vocês, é sempre um prazer. É sempre um papo muito gostoso, muito enriquecedor e eu me divirto muito, então me chamem sempre que vocês quiserem. Eu nunca nego, vocês sabem. Então, eu tô sempre aqui quando vocês quiserem. E, então, muito obrigada, Dan. Muito obrigada, Rafa. Obrigada também, Fernando. Foi um prazer. Vocês me encontram lá no Cineclick, o site é cineclick.com.br. Eu tô lá todos os dias falando de cinema, falando de séries. E as minhas redes sociais, o meu Instagram é Tamis, com TH, TamisVL. E o meu Twitter também é TamisVL. E o Cineclick, o Instagram do Cineclick é @CineclickOficial. Então, curtam lá e vocês para vocês acompanharem meu trabalho e me acompanharem também. Demais, Tami. Obrigado novamente. Fer, obrigado também pela sua presença aqui mais uma vez. Sempre bom ter você aqui com a gente. O Fer é aquele cara que quando ele twitta, vai eu e o Dani correndo lá falando, fica bem, Fer, tá tudo bem, a gente tá aqui com você, você não está sozinho, você sabe do carinho que a gente tem com você. Então, cara, obrigado pela sua presença aqui, por doar esse tempo com a gente. E também deixa aí o convite pra galera te acompanhar aí, né, no plano sequência e tudo mais. Cara, prazer é todo meu. Vocês... Cara, tô até emocionado agora, mas é isso, cara. Tipo, a gente nessa brincadeira de podcast, de Twitter e de site de cinema, YouTube, a gente às vezes encontra algumas pessoas especiais, tipo, e eu levo no coração real, tipo, não tem demagogia não, é real o quanto que falar de cinema nesse momento, ainda que seja num volume muito, muito consciente de não extrapolar, mas é esses momentos que fazem a gente valorizar aquilo que a gente faz, as amizades que a gente criou nesse período. A gente sabe que são tempos assim nebulosos e é nessas amizades que a gente se apoia, né, para aguentar essa loucura que tá sendo esses últimos, sei lá, 15, 16 meses. Então eu que agradeço, e quem quiser trocar uma ideia comigo, eu tô lá no Twitter, @femesmo, no Instagram também, @femesmo. Tem lá no ArtCines, você pode procurar por ArtCines, tanto no YouTube,
no Twitter também, no Instagram, tá lá, o Instagram tá parado, não vai no Instagram, senão que não tem nada. Daí pega seu tempo. Não bota cuidado do Twitter e cuidado, não vão lá. Mas no plano sequência pode ir, é plano seccast, tanto no Instagram quanto no Twitter, no site plano-sequência.com, que lá você vai encontrar meu trabalho no plano sequência, que é basicamente onde eu estou dedicando mais tempo, que é um podcast que demanda um pouco mais, então são episódios um pouco mais espaçados, um pouco mais longos, né, episódios de 2 a 3 horas, mas, cara, como é por filme, então assiste, ouve sobre um filme, depois ouve sobre outro, e aí vocês vão acompanhando lá o meu trabalho no plano sequência. Maravilhas, demais, Fer, obrigado novamente. Dan, obrigado, mais um papo sensacional aqui. E agora, Dan, coloca seu smoking, vamos para o nosso tapete vermelho virtual, porque temos coisas para comentar aí sobre a maior premiação do cinema, hein? Sim. Que vai ser farofa e a gente vai fazer um podcast farofa também. É isso. Mas é isso, gente. Obrigado. Espero que todo mundo tenha sentido esse podcast com... Eu até pensei nele como um abraço virtual coletivo. Então espero que todo mundo tenha se sentido um pouquinho abraçado. E é isso. E até semana que vem. Brigadão Tami, brigadão Fer. Até semana que vem. E fora Bolsonaro, né? Sempre. Sim. Sempre. Todo Fora mundo tem que Salles. falar. Fora Bolsonaro, fora Salles, impeachment já. É isso aí, gente. É isso aí. Estamos aqui para isso. Muito bom. O podcast Cinemação 410 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.